Ai, 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 fã de esporte, Jean Oddi, Mauro César Pereira, muito boa tarde a todos. 1h em ponto. O Adamastáquio Salomão, isso que é um nome de homem, fala a verdade, hein? Tá aqui no Twitter, Adamastáquio Salomão. Essa determinação de toda mão ser falta vai acabar com o pouco que resta do futebol. E a arbitragem, meu caro Adamastáquio Salomão? Eu estava conversando aqui com o Mauro César Pereira antes do programa. O sistema mais justo de disputa é evidentemente o de pontos corridos. Só que, quando você vê um sistema justo ser manipulado para não ser tão justo assim, eu chego à conclusão de que qualquer sistema pode funcionar no Brasil, mata-mata, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, ou os 4 melhores, o primeiro contra o quarto, ou um triangular final entre o campeão do primeiro turno, do segundo e o melhor com a soma dos pontos. Porque não é a primeira vez que tentam manter uma distância confortável entre o vice-líder, seja quem for, eu não estou falando de São Paulo, de Cruzeiro, isso já aconteceu outras vezes. Manter uma distância que mantenha o interesse do torcedor pelo campeonato, porque é audiência, é patrocínio, é renda no estádio, presença de público. Se alguém desgarra, e o Cruzeiro dá pinta de ser o bicampeão brasileiro desde muito antes da Copa do Mundo. Desde quando foi eliminado da Libertadores. O Cruzeiro já mostrava que era o melhor time do Brasil. Aí o Cruzeiro vence. Mais tarde, o vice-líder, no caso, o São Paulo, joga e você assiste a uma arbitragem desse cidadão com um monte de juiz dentro de campo. Para mim não houve pênalti no Pato, o toque do Samir não deveria ser marcado, nem se fosse dentro da área. Foi a mais de 1 metro fora da área. O impedimento do Cáceres, do Canteiros, olha... É para deixar todo mundo realmente revoltado. E olha, para mim, se é a favor do Santos, contra o Santos, se é a favor do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Cruzeiro, do Coritiba ou do Figueirense, tem reclamação também na derrota do Corinthians lá em Floripa. Eu sei que o nosso primeiro assunto é o jogo do Morumbi, São Paulo e Flamengo, mas não dá para falar só da partida e ignorar. Eu, dessa vez, discordo, salve o Spínola, a quem eu respeito muito, discordo frontalmente da sua opinião exarada nos autos do Sport Center, dizendo que, pelo menos no lance do Pato, ele acha que houve a penalidade máxima. Mas quero ouvi-los. Bom, boa tarde, João. Primeiro, acho que assim, é evidente sobre a sua introdução, assim, acho que é evidente que a arbitragem tem causado distorções no campeonato, distorções nos resultados dos jogos. Isso não significa beneficiar necessariamente um ou prejudicar necessariamente o outro. Tanto que a gente tem, talvez o Flamengo seja o melhor exemplo disso, porque tem sido beneficiado em vários jogos e tem sido prejudicado em vários jogos. Ontem, acho que sem dúvida alguma, acabou sendo prejudicado pela arbitragem. Só em relação a essa ligação da fórmula de campeonato e arbitragem, eu acho que uma arbitragem ruim como a nossa, ela é ainda mais nociva no mata-mata. Pois é. Porque um erro de arbitragem acaba resolvendo. E como eles erram muito, eles erram o tempo todo, eles erram certamente em mais do que 50% dos jogos, a chance do cara errar num mata-mata e resolver um jogo ali, resolver uma classificação é muito maior. Claro. Nos pontos corridos, isso bem ou mal, e eu digo bem ou mal porque é claro que não é matemático, seria exatamente assim. Não seria, a gente teria algumas variações na posição de um ou outro clube, mas acho que no fim eles são ruins mesmo, e isso está provado, né? Assim, a arbitragem é ruim, é incompetente, independentemente da orientação que a FIFA dê, né? Eu acho que o segundo pênalti para o São Paulo é o melhor exemplo disso, porque ainda que a orientação fosse essa, olha onde o cara tá.
Quer dizer, o cara ficou preocupado só com a orientação e esqueceu de olhar a posição do jogador. Você pode até juntar a má comunicação em relação à orientação com a incompetência absolutamente indiscutível nesse caso do pênalti ter sido cometido, da falta, entre aspas, ter sido cometida fora da área. A ressalva que eu faço, Jean, a esse seu pronunciamento, que eu entendo, respeito, é o seguinte: erros a favor e contra todos os times acontecem ao longo do campeonato. Mas quando a suspeita, pelo menos uma suspeita, de que não se quer que alguém desgarre do resto para não melar o campeonato, não tirar o interesse, aí eu acho que a coisa é muito grave. Quando é um erro pro seu time, no outro jogo é pro meu, no outro é pro time do Mauro, e não sei o quê, você ainda engole, apesar de ficar irritado. Agora, quando ou pelo menos quando passa a impressão de que o campeonato tem que ir emparelhado até perto do fim para não haver afastamento do público, queda de audiência, entendo a sua desconfiança, só acho que assim, se a gente voltar uma rodada, a gente vai, aquele pênalti, se fosse essa a intenção, se fosse esse o objetivo, aquele pênalti para o Corinthians do Antônio Carlos teria sido marcado, quer dizer, provavelmente não. Eu tô com você, ao contrário. Mas não se esqueça que com essas novas arenas, jogar na arena do Corinthians, jogar no Maracanã no jogo do Flamengo, jogar no Mineirão no jogo do Cruzeiro, sem alambrado, quem tem medo. O juiz também não é que vai ficar lá, não, sabe? Deixa comigo que eu vou lá resolver. Também tem... É correr risco de vida, né? Mexer com... tirar a fotografia do tigre lá dentro da jaula. Eu tô com você que acho que assim, tudo que é suspeito tal, deve ser investigado. A gente tem que desconfiar no futebol também, porque acho que no futebol existe aquela máxima que muita gente defende, que não é má intenção. Eu até acho que não é má intenção. Me parece que eles têm mostrado incompetência em todos os jogos, um atrás do outro, eles são realmente incompetentes. Mas eu acho que a gente tem que desconfiar no futebol também, como a gente desconfia na política. Por que na política a gente sempre fala é preciso investigar e no futebol a gente nunca fala é preciso investigar? A gente sempre... Parece que o futebol é um mundo à parte. É isso, a gente absolve de antemão e atribui todos os erros sempre à incompetência. Eu concordo nesse sentido, eu estou totalmente de acordo com você. Eu só acho que assim, pegando os últimos episódios, a gente percebe que acho que a incompetência... Ainda que possa haver má intenção num caso ou outro, a incompetência ela tem se sobressaído, sem dúvida alguma, aí na arbitragem brasileira. Porque, Mauro, o toque do Samir, primeiro esse uniforme do Flamengo também, vamos combinar, né? Quem chega e liga a televisão fala, mas o que é? São Paulo e América, São Paulo e Noroeste de Bauru? Mas isso aí não vem ao caso. Ou vem, mas não agora. O toque do Samir... Pô, não tem lá na risca da grande área, lá do outro lado, não tem uma bandeira? Tem uma bandeira. Tem um castanheiro no fundo. Não tem todo mundo com microfone, fone, comunicação. Vamos dizer que o juiz não tenha sido mal intencionado. Ele achou que foi dentro da área. E daí? Fica por isso mesmo? Tem uma série de coisas que esse lance que a gente pode extrair desse lance. Isso, o bandeirinha não ter visto. O árbitro estava perto do lance e não conseguiu ver que foi fora da área, foi muito fora da área. Não vou entrar nem no mérito se deve ou não marcar, porque agora a bola bate no braço e marca, então acho que nem vem ao caso. Então você tem um cara atrás do gol, tem um cara que é o bandeira que tem que estar na linha da grande área, ali acompanhando o lance. Tem o quarto árbitro. Tem o quarto árbitro que também pode participar da brincadeira. Tem o árbitro que está próximo ao lance. Tem o Kaká, né, tão indignado contra o Cruzeiro porque não expulsaram o Dedé, e dessa vez ele fica pedindo e comemora, porque foi marcado um pênalti que ele viu que não foi, porque estava do lado, claro. Ele não viu. Ele pode até dizer que não viu, acho que ele viu, né? Estava ali, disputando a jogada com o Samir. E tudo bem que ele não fosse, vou exigir que o jogador seja, né, o mais digno do mundo, professor, foi fora da área. Mas poderia não ter comemorado tanto, né? Para quem estava tão indignado outro dia, né? Contra o Cruzeiro, cuspindo a abelha africana, estava ali, aquela coisa, o Kaká nervoso e tal. Nunca nós tínhamos visto o Kaká tão enfurecido, mas enfim. Para ver que, no fundo, são todos iguais. Eu quero dizer, o Kaká não é diferente de ninguém. É um ser humano, jogador de futebol como qualquer outro, que tem as mesmas atitudes que os demais. Não é melhor do que ninguém. É um cara até mais inteligente, articulado e tal, mas não é melhor do que ninguém. Que a gente às vezes fica aqui meio que superestimando alguns personagens como se fossem especiais. Eu acho que não são. Alguns são.
especialmente aquela rapaziada que bota a cara na vitrine para comprar briga lá com os cartolas no Bom Senso Futebol Clube. Isso acho que tem até um quê de especiais. Os outros não, são todos iguais, com uma diferençazinha ou outra. Enfim, feito esse parênteses, acho que ontem, assim, é lógico, acho que o jornalista especialmente tem que sempre desconfiar. O torcedor é muito fácil acusar, falar o que ele bem entender, escrever nas redes sociais. O jornalista não pode ser responsável por fazer uma acusação se ele não tem prova. Desconfiar, nós temos que desconfiar sempre. Na política, na economia, no dia a dia. Porque se você não desconfiar, você vai ficar acreditando em tudo quanto é versão oficial. Então você pega, lê uma nota oficial e fala, não, o cara disse que é isso, então é verdade. Você liga para uma fonte oficial, ele dá a palavra oficial e você fala, não, ele me garantiu isso, então eu acredito. Eu acho que não pode ser assim. A gente tem que entender o contexto e ter sempre a velha pulguinha atrás da orelha, né, para que isso até nos aguce a tentar descobrir, afinal, o que diabo está acontecendo. No jogo de ontem, a sensação que eu tenho, partindo do princípio de que são todos honestos, né, e eu tenho que partir desse princípio, todos os envolvidos na arbitragem, e acredito que sejam, a impressão que eu tenho é o seguinte, é uma dança das cadeiras, né, a coisa fica uma roleta. Corinthians e Flamengo. O Corinthians foi terrivelmente prejudicado. A repercussão só não foi maior daqueles dois erros, porque o Corinthians jogou tão mal no Maracanã, tão mal, que todo mundo praticamente, quase todos nós, depois dizemos o quê? Olha, o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, mas merecia ganhar. O Corinthians foi um horror. Então isso até atenuou um pouco os erros gravíssimos do Sandro Meirahit e seus auxiliares. Aí vem o jogo Corinthians e São Paulo. E aí as polêmicas, né? Marca, não marca, tá certo, não tá. Ontem a história do Bussaca dizendo que... Bussaca ou Busaca? Busaca. Busaca, né? É um S só. O Busaca dizendo que não é bem isso, enfim, tá criada uma outra polêmica. E os São Paulinos saíram reclamando. O jogo seguinte do São Paulo, que tanto se queixou da arbitragem na derrota para o Corinthians, acontece em casa. E aí quem é o visitante é o Flamengo. E aí, de repente, os erros acontecem contra o Flamengo. Eu não sei se a equipe de arbitragem entra pressionada, mais ou menos com aquela ideia. Não que os caras conversem, fica no subconsciente. Meu Deus, depois de tudo que aconteceu no domingo, se eu errar contra o São Paulo, eu estou frito. E o Flamengo já... Mas então vai fazer outra coisa. E o Flamengo, sabe? Que dizem que já foi tão ajudado, se eu errar para o Flamengo, eu também estou frito. Mas então um goleiro... Eu também acho. Você imagina um goleiro... O árbitro não pode estar... ele tem que estar imune a esse tipo de coisa, se é que isso existe. Eu estou tentando encontrar uma razão para a quantidade de erros, porque foram muitos erros. E todos por um lado só. Todos a favor de São Paulo. O apito foi totalmente São Paulino ontem. E amanhã é provável que seja para o Flamengo. Pode ser que jogue Flamengo e Bahia domingo, ou Flamengo e Santos no outro fim de semana, que é Flamengo e Santos, e aconteça do Flamengo ser beneficiado. Mas ontem tem a agravante de que estava em campo o vice-líder. Exato, aí dá margem a você a pensar, poxa, será que não existe algo? Repito, não que o árbitro entre com essa intenção, mas será que ele não é pressionado de alguma forma? Ele não se sente pressionado? Sei lá, com a orientação que recebe, como é que funciona, o que se fala. Eu sei o seguinte, aí é a constatação. O Pato foi uma vergonha. Ele não conseguia explicar, né, na saída do intervalo, na transmissão, para o repórter que entrevistou no pay-per-view, ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. No final, eu fui derrubado. Porque tem ali um contato. Então o zagueiro pode marcar mais. Não. E pior do que a história do braço aberto, que tem uma certa lógica, é o sujeito tentar disputar uma bola. E se ele chegar perto, o cara dobra o joelho, cai e vira pênalti. E aí a gente fica procurando o pênalti. Eu estou tentando ver, eu não estou tentando ver nada, cara. Eu acho que se eu não vi, não tem. Então, eu ouvi muita gente falando isso, olha, estou tentando até agora ver e não vi. Então, se está todo mundo tentando e não viu, tem gente que diz que viu. Então, eu concordo com você. Digamos que tenha havido uma relada. Agora, olhe só no Pato e veja como ele se joga. Se não é um teatro que ele faz na hora do... Quando o árbitro correu... E tem outra coisa, apareceu ali uma frase, Mauro, só para não perder. Luxemburgo tem certeza de que não houve má fé, mas diz, fui prejudicado. Primeiro, ele não pode ter certeza de que houve ou não má fé. Talvez não queira se comprometer, né? Mas não pode ter certeza. Para não ser julgado pelo STJD. Outra coisa, não é ele que foi prejudicado. Foi prejudicado o Flamengo, foi prejudicada a grande torcida do Flamengo, foi prejudicado o espetáculo, foi prejudicada a imprensa esportiva, foi prejudicado o futebol brasileiro. Então, fui prejudicado, eu acho meio, sabe, já está se achando. Acho esse negócio de botar na primeira pessoa, eu fui, eu ganhei, E quem marcou foi esse aí, o Elmo Rezende, que é um árbitro, atuando como árbitro atrás da linha de fundo, né? Olha isso, Castanheira. Gente, é patético. Por esse ângulo aí é mais claro, né? Realmente. É patético. Eu vou até, acho que assim, ir um pouco contra o que vocês estão falando. Eu entendo quem diz, eu estou tentando ver. Porque o que quer dizer eu estou tentando ver?
É que, de fato, se há um toque ali embaixo, no pé do Pato, seria, pé do Pato. seria penalidade, né? Acho que aí não dá, porque o cara está na velocidade. Se você tem qualquer mínimo toque lá embaixo, nessa velocidade dentro da área, a penalidade ser marcada seria compreensível. O problema é que é impossível ver esse toque. Eu não sei aonde as pessoas conseguiram... Tem ele tropeçando dele mesmo, né? Isso dá para ver claramente. Um pé dele bate no outro, que é uma artimanha que os atacantes usam. Opa. O cara entra na área e ele faz assim, ó, e cai. Ele dá uma tropicada e cai. Aí tem gente que fala, não, houve um trânsito até isso mesmo, um pênalti que o cara faz nele mesmo. Olha lá. Para mim isso é bem claro, ele dá com um pé no outro e cai. É uma artimanha. O Diego Costa é o melhor do mundo fazendo isso. Jogador do Chelsea. Faz isso como poucos. E a gente aceita isso. É isso que me deixa de ver. A gente aceita isso. Ficamos procurando justificativas para acobertar a incompetência de árbitro de futebol. Não, você vê que a reação ontem, do Márcio Araújo foi que aconteceu, o cartão pro Pato. Para não parecer aqui, foi o que aconteceu com o Coritiba e Flamengo no Maracanã. Os dois pênaltis para mim não aconteceram. O do Zé Lopes para mim também não foi nada. Não tem nada. O Márcio Araújo não muda a passada, você vê que ele não faz movimento de abrir a perna para pegar o Pato. O Márcio Araújo levanta a mão e fala, pô, dá cartão pra ele, ó, se jogou. Até parecia que ele ia dar cartão. Eu cheguei a pensar, acho que ele vai dar um cartão pro Pato. Aí, de repente, quando ele foi alertado, né, pelo campeoníssimo atrás do gol, Elmo Rezende, ele foi lá e apontou a marca do pênalti. Mas foi um desastre, o jogo foi bom. O jogo foi bom. Quem que era o juiz? Agomar Martins? Não, o juiz era o André Luiz Freitas Carto. Não. Que é até um bom árbitro. Um cara que deixa o jogo correr mais, marca poucas faltas, mas ontem teve uma noite muito infeliz. Ele e sua equipe de arbitragem, né? Não só ele. Ele e seus Blue Caps. Um desastre absoluto. E o jogo foi bom. Foi um bom jogo. Para mim, foi o melhor jogo do Flamengo desde que o Luxemburgo chegou ao clube, voltou ao clube. Pelas circunstâncias, fora de casa, com arbitragem contra. Com um pênalti absurdamente marcado no começo do jogo, um outro ridiculamente marcado na segunda etapa, também no começo da segunda etapa. E o Flamengo jogou muito bem, sem o Eduardo da Silva, que seria um jogador importantíssimo, né? Num jogo fora de casa, especialmente, não só pela sua capacidade técnica, pela experiência e tudo mais. O Gabriel foi uma sacada do jogando bem, de repente o rapaz está indo bem, e foi muito bem no jogo. E o Vanderlei, quando fez uma inversão, que ele puxa o Gabriel para jogar pela ponta esquerda e coloca o Everton pelo meio, ali resolve o problema. E o Flamengo começa a agredir muito mais. Ele usou muito bem da fragilidade do Auro, que é um menino, que tem que ser protegido num jogo como esse. Era óbvio, não sei se o Muricy não pensou nisso, lado esquerdo do Flamengo é o mais forte. A gente fala isso aqui sempre, todo mundo vê. Era óbvio que o Flamengo ia forçar em cima do Auro. Claro. Ele só fez uma troca, ele tirou o Everton, botou o Everton trabalhar por dentro durante o jogo. E abriu o Gabriel. E o Gabriel deitou e rolou no menino. O Rogério Ceni numa jornada horrorosa, uma pífia atuação, bateu roupa como se fosse um goleiro de várzea no primeiro gol do Flamengo, e depois desperdiçou uma cobrança de pênalti, e ainda voltou naquela corrida que deixou o gol vazio, e o Flamengo teve uma chance. A bola passou sobre o travessão, quase tomou um gol como tomou do Roger uma vez, num jogo entre São Paulo e Fluminense no próprio Morumbi. Né? É difícil, mas pode acontecer. Então acho que o Rogério foi um desastre do lado do São Paulo, né? Muito pouco se fala, o Auro, o pessoal fala do Auro, e o Rogério. Que bateu roupa e que o Rogério assumiu que foi muito mal também. Feliz, então o veterano foi mal e o garoto foi mal. Os dois, para mim, foram os piores. Agora, o Luxemburgo, o que você está dizendo... O Luxemburgo foi muito bem na montagem da equipe e nas mexidas durante o jogo. Eu acho que o período sabático, as críticas, os pífios trabalhos, tudo isso teve uma importância muito grande para o Luxemburgo voltar a encarar a sua carreira de grande técnico, né? Eu acho que sim. Eu acho que a grande questão é o próprio Luxemburgo entender que a conviver mesmo com as críticas, que elas não são críticas pessoais, não são críticas contra o personagem. Ninguém é obrigado a gostar ou não do Vanderlei Luxemburgo. Acho que a obrigação de quem analisa é falar o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho dito sempre aqui que eu acho errado o Flamengo, e ele falando pelo Flamengo como técnico, estipular meta como meta não ficar na zona da confusão, porque acho muito pouco, porque eu acho que ele e esses jogadores podem fazer mais. E ontem ele reforçou essa tese, porque mesmo sem o Eduardo e com a arbitragem contra, o Flamengo tinha obrigado. E o gol no final, uma falha do sistema defensivo que permitiu o cruzamento, permitiu que o Souza desse uma raspada de cabeça, o Luiz Fabiano acabou fazendo o gol. Quarteto não jogou bem, né, do lado do São Paulo. Quem fez o gol foi o
patinho feio do quarteto, que é o Luiz Fabiano, que é o cara que está no banco e ninguém... É o quinto elemento. É o quinto elemento, fez o gol de centroavante, foi importantíssimo, livrou o São Paulo de uma derrota, mas, na minha opinião, do jogo que tive do Flamengo, achei que foi a melhor atuação do time carioca desde que o Luxemburgo retornou à Gávea, por todas as circunstâncias que envolveram a partida e pela forma como o time soube reagir, com equilíbrio, jogando muito bem, muito organizado, explorando deficiências do seu adversário. Foi um jogo muito bom, uma pena que tenha havido mais uma noite de atrapalhadas da arbitragem e essa, que prejudicou o espetáculo. Essa cena dantesca, quando um jogador de futebol profissional entra num colega de profissão com a sola e quebra ou quase quebra o adversário. Não, assim, segunda expulsão do Michel Bastos, né? A média dele é uma maravilha, né? A média de expulsão por jogo deve ter o quê? 5 jogos, se muito, no São Paulo. Que vergonha. 2 expulsões, e essa pra mim pior até do que... 7 jogos, 2 expulsões. 7 jogos, né? E ele fica surpreso, né? Fica. Eu acho incrível, assim, é de uma cara de pau, assim, o jogador, depois daquela entrada, e ainda a gente tá lendo aí a frase dele, né? Não era minha intenção, eu não sou desleal. Ainda que fosse verdade, claro que talvez a intenção dele não era quebrar o tornozelo. Mas não entra então assim, né? Mas não entra desse jeito, quer dizer, foi uma entrada muito dura, uma entrada muito violenta, e depois de uma entrada daquelas, essa é aquela expulsão que o cara tem que abaixar a cabeça, ficar no máximo irritado com ele mesmo e sair para o vestiário. Quer dizer, um susto. Ele tomou um susto. Depois. Só olha quase isso. quebrei não foi fratura exposta, professor. Não precisa me expulsar. Não, e a bola já tinha ido, não tem nem olha essa. A perna. Olha isso. O Everton ainda deu um salto ali, né? Ele pega a perna mais firme no solo, né? Acaba sendo pior. Que barbaridade. E vou dizer, eu lamento também pelo árbitro, porque esse árbitro não é mau árbitro. E ele tem a virtude de não ficar amarrando o jogo, já falei sobre ele aqui outras vezes, e tem ido tão mal como ele. Foi ele os que trabalharam com ele, né? Que é ruim também. Quando aparece um árbitro minimamente razoável, eu torço pro cara funcionar, para dar certo, para ver se a gente se livra das malas que estão errando há tanto tempo e aparecem uns caras melhores. Mas aí ontem ele se afundou completamente. A sensação que eu tenho, tá certo que eu era muito mais novo e tal, uma outra época e tal, tinha reclamação evidente, me lembro do Rivelino indo para cima de um Bandeira enlouquecido no Morumbi e dando uma dura no Bandeira de ter marcado, não me lembro exatamente o que. Na saída eu era repórter e falei assim, Rivelino, eu devia ter 17 anos de idade. Falei assim, você queria agredir o Bandeira? Ele falou, não, eu não quero. Pô, você é da imprensa, eu já comentei isso com ele. Ficou bravo comigo, porque, pô, mas ele foi lá dar um esparramo no... Queria, mas não posso falar. No Bandeira. Então tinha, mas assim, a sensação que eu tenho era que na época de Romualdo Arpe Filho, José Faville Neto, sei lá, Jé de Assis Aragão, Oscar Escôfaro, tal, tinha erro, mas que não era tanto essa polêmica, essa loucura que, pô, enfim. E olha, eu não estou pedindo para ninguém concordar comigo com esse negócio de pontos corridos, ou outro sistema e tal, ou de que há manipulação por interesses financeiros, que perde a graça se alguém se distancia. Não estou pedindo para ninguém concordar comigo, é a minha opinião e eu... Só queria acrescentar que além dos lances dos pênaltis, aconteceram outras falhas. Teve uma jogada do Canteiros na linha de fundo, que ele não estava impedido, nitidamente em condição legal. 2 homens entravam na pequena área, ele tinha a chance de rolar e encontrar 2 companheiros frente a frente com o Rogério, e o gol semi-vazio, só com o goleiro, e dar o impedimento. Isso no segundo tempo. Houve a jogada do Cáceres, em que a bola tocou no braço dele, ele estava de costas. E levou o cartão amarelo, não joga a próxima partida. Tudo bem que ele marcasse a falta dentro desse critério que bateu no braço, é falta. Mas o cara está de costas, é evidente que ele não teve a intenção ali de interceptar um contra-ataque ou coisa parecida. Aí vai dar o cartão amarelo. Então, assim, são várias atitudes de maior ou menor gravidade que mostraram assim, uma arbitragem muito equivocada. E que errou muito contra o lado. Arbitragem de várzea. Repetindo o que eu falei há pouco, pode ser que na próxima rodada o Flamengo seja beneficiado como foi contra o Palmeiras, como foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians até muito mais. Mauro, pega um exemplo, vamos pegar Corinthians, São Paulo e Flamengo, pegar esses 3 exemplos.
O Flamengo foi prejudicado contra o São Paulo, que foi prejudicado contra o Corinthians, que foi prejudicado contra o Flamengo. Pronto. Quer dizer, acho que isso resume bem o que tem sido esse campeonato brasileiro. É um círculo do sul. Olha, e diante das atrapalhadas da arbitragem, um lance passou meio despercebido. Substituído pelo Luiz Fabiano no segundo tempo, Pato... Vamos ver como é que o Pato saiu de campo. O Pato fez bico. Não chega a ser uma novidade. Pegou no pé do Pato, o Pato fez bico. Tá que tá, né? O Pato mergulhou na área. Olha lá. Muricy dá puxão de orelha, mas não vê rebeldia de Pato após substituição. E o Luiz Fabiano fez o gol, foi tirar a camisa não saía, né? O Arthur se arrependeu, pensou, se eu tirar vou tomar um cartão, já vamos falar de novo que eu tomei mais um cartão. Ele mudou de ideia, talvez tenha acontecido isso. Ele tem 2 amarelos. Pensou 2 vezes, né? Pensou 2 vezes. Agora, não tem nada demais também, vai nessa reação. Nada. Primeiro, o jogador pode até ficar chateado de sair, não querer sair, acho que ele tem todo o direito disso, não falou nada, não criou crise, não fez nenhuma... Não. Acho que essa reação do Pato não dá para ser condenada, não. Se o Ale Oliveira estivesse aqui, diria, está unido o grupo, né? Porque quando o jogador sai, ele se cumprimenta o que está no meio do campo. Por uma questão de respeito ao companheiro, mesmo que não seja um grande amigo, né? Às vezes até um rival na briga por uma posição, muito comum, né? Um cara de uma posição substitui um cara da mesma posição. Claro. Mas por respeito ao companheiro, à torcida, a todos os colegas, você passa aí, vai lá, bom jogo, boa sorte, arrebenta lá, fala qualquer coisa e fica mula, né? Olha, eu acho que até os meus amigos são paulinos, Gustavo, Samuel, Thunderbird, Renato, são grandes amigos e todos grandes são paulinos. Acho que concordam que o negócio foi brabo ontem. E ainda bem que Michel Bastos e Álvaro Pereira podem se revezar na lateral esquerda, né? Porque quando um estiver suspenso por expulsão, o outro estará apto para fazer o que o... É verdade, né? São 2 expulsões seguidas dos jogadores da posição do São Paulo. O do Álvaro eu acho muito mais compreensível, né? O Guerreiro estava com a bola dominada, ia fazer o gol fatalmente, é uma tentativa desesperada de fazer um desarme. E acaba fazendo uma falta. O cara tenta fazer alguma coisa no jogo. O cara vai fazer o gol. Se atirou, feito um louco. Vai que ele acerta a sua bola e consegue tirar. É difícil, mas poderia ter conseguido. Talvez não fosse pênalti. Eu vejo dessa forma. Uma jogada arriscada, mas um risco necessário para tentar impedir um gol do seu adversário. A do Michel Bastos, a bola já tinha... O jogo foi quanto mesmo? 2-2. É inacreditável, né? É tanta papagaiada de dentro de campo. E outra coisa, aí defendendo a arbitragem, é essa pressão em cima do quarto árbitro. Que é um negócio inaceitável, né? O juiz apita lá dentro do campo, técnicos, geralmente. Pô, puta, fala lá pra ele que tá louco. Mas escuta, não sou eu que estou apitando, meu filho. Então, é até melhor deixar as reclamações para o intervalo, ou para o final, ou fazer o clube, fazer um protesto depois e tal, e deixar o cara lá, tranquilo. Tem aquela coisa, você já imaginou você ficar ali entre 2? Eles têm um comunicador, né? Então, mas aí você atrapalha mais o trabalho do cara. Muitas vezes, vamos imaginar o seguinte, o árbitro marca um pênalti errado contra o seu time. Você é o técnico, na beira do campo, tu chega pro quarto árbitro e começa a cornetar. Aí, ó, errou! O pessoal viu lá na televisão, ó. Foi fora da área. O de ontem, por exemplo, digamos, né? Foi fora da área. Foi fora da área. O que faz o quarto árbitro? Ele pode ficar na dele, ou ele pode falar, ô fulano, fez uma bobagem, o pênalti foi fora da área. O pessoal que viu na televisão aqui já está dizendo que você cometeu um tremendo erro. Estão cuspindo a abelha africana e aqui parece que eles têm razão, hein? Aquela coisa o cara já fica ali, putz, meu Deus, eu fiz uma bobagem, mas foi fora da área o pênalti. Caramba, e agora? O cara pode ficar meio pressionado a compensar e tal. Tem esse jogo, eu já falei aqui outras vezes, o Mano Menezes, quando foi para o Flamengo, ele conseguiu interromper uma tradição do clube, que foi sempre ficar no túnel à esquerda, né, como se dizia antigamente. Agora não tem mais túnel à esquerda, né? Nesse Nil Maracanã tem aquele corredor horroroso, que os times entram junto, aquela coisa careta e tal, mas enfim. Antes não, cada time saía do seu túnel,
era recebido com festa para a sua torcida, eu achava muito mais legal. Mas agora tem esse modismo à europeia, né? Essa bobagem que copiaram. Mas o Flamengo ficava no banco à esquerda ainda assim, no Nil Maracanã. E o Mano não queria ficar no banco à esquerda e conseguiu fazer o Flamengo ficar da direita. Que é da torcida sempre do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, enfim. Para quê? Para ficar perto do primeiro bandeira, que corre por aquela faixa do gramado. Só para isso. E os dirigentes acabaram cedendo. O Flamengo, durante o período em que Mano foi seu treinador, ficava no túnel à direita, embora a torcida do Flamengo, desde 1950, fique no Maracanã, do lado esquerdo das câmeras de televisão, né, para dar uma noção para o fã de esporte que eventualmente não conhece. Os técnicos fazem questão de ficar perto do bandeira e o quarto árbitro, claro, fica perto dos dois, né? Então, mas acho que isso tudo tem a ver com essa cultura que a gente... Você está falando do quarto árbitro, mas você poderia estar falando dos assistentes. Que agora não é quarto, né? É sexto, né? Você poderia estar falando dos árbitros de trás do gol, você poderia estar falando do árbitro principal. A verdade é que, independentemente da ruindade deles, e eles são ruins, eles são incompetentes... Eles estão errando em turma. Eles erram em turma, mas acho que, assim, independentemente disso, para mim, a pressão que se faz no Brasil é totalmente exagerada, porque não é a pressão do cara revoltado com o erro que aconteceu contra o time dele. E essa é até compreensível, né? Você está num jogo de futebol, você vê o seu time sendo prejudicado, você fica louco mesmo, você vai xingar. A pentelhação o jogo todo. É a pentelhação prévia para tentar desfrutar de um benefício ali na frente. Então, quer dizer, existe uma regra, e essa é mais forte aqui no futebol brasileiro, por mais que as pessoas queiram discutir, tem gente que discute isso, fala, não, pressão tem em qualquer lugar. Não é assim, essa coisa de que você entra em campo sabendo que você precisa pressionar, sabendo que você vai ter que começar a reclamar do árbitro, mesmo que ele esteja certo. Então, mesmo que o cara tenha razão, mesmo que esteja tudo ok, você vai entrar pressionando, porque lá na frente, a hora que ele tiver uma dúvida, ele vai apitar ao seu favor. Então, mas aí, né, João, só... Eu acho mais compreensível essa pressão... Foram 10 segundos antes do meu contra-golpe. Ei! Fala que foi fora da área pra ele, porra! Fala que foi fora da área, porra! Alício, foi fora da área! Fala que foi fora da área, caralho! Então, mas não, eu compreendo muitas coisas, quer dizer, e as minhas críticas aqui estão dirigidas à arbitragem, desde o início do programa. Isso. Não estou nem analisando o trabalho do Luxemburgo, ou o jogo do São Paulo... mas acho que independentemente dos erros de arbitragem, existe uma pressão exagerada mesmo, João. Eu acho que é uma pressão... Acho que existe. Agora, nesse caso, o Vanderlei... Eu não estava nem falando muito do Mano, mas estava dizendo da pressão que se faz, sobretudo sobre o sexto árbitro. Nesse caso, o Vanderlei está tentando que se corrija um erro cometido. Quer dizer, quando ele fala, fala que foi fora da área, fala que foi fora da área... Porque ele participa da arbitragem. Ele está exatamente. O Gustavo explicou aqui que ele pode chamar... E ele, nesse caso, poderia dizer que foi fora da área, se ele dá visto. Eu, se estivesse no lugar do Luxemburgo, falaria a mesma frase. Então, fala pra ele que foi fora da área. Pô. Isso daí é totalmente compreensível. Ele poderia voltar atrás se o quarto árbitro visse o lance, constatasse que foi fora da área, chamasse o juiz e falasse, olha, você errou, foi fora da área, ele poderia voltar atrás se assim quisesse. Quer dizer, tem essa coisa também, da pressão na tentativa de mudar uma decisão do árbitro, se ainda houver existir tempo para isso, e a pressão para o cara ficar ali com aquela coisinha na cabeça dele, pô, você errou contra aquele time ali. Porque às vezes induz o árbitro a compensar. Vocês acham que o placar foi justo pelo que aconteceu dentro de campo? Eu achei que o Flamengo mereceu vencer. O São Paulo fez uma atuação muito ruim, o Muricy também não teve uma boa noite, não conseguiu, inclusive, mexer bem com a sua equipe, com as opções que tinha no banco e dentro de campo. E o Flamengo fez uma grande partida, merecia vencer o jogo, independentemente dos erros de arbitragem. Se você tirar os erros, então, não estou nem falando dos erros, pelo que jogou, o Luxemburgo, repito, teve o seu grande momento na volta ao Flamengo. Ontem ele fez o melhor trabalho dele, montando a equipe à beira do campo ali, mexendo com as suas peças, como diriam os antigos. Eu acho isso considerando as limitações, quer dizer, a gente tem que considerar que o Flamengo jogava fora de casa, jogava contra uma equipe melhor tecnicamente. Não acho que o Flamengo massacrou o São Paulo para merecer a vitória, mas se você considerar as condições em que o Flamengo entra em campo, as condições em que o São Paulo entra em campo e o que aconteceu dentro de campo, acho que se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, seria o Flamengo. O Flamengo. E o Figueirense ganhou de novo do Corinthians, hein? Incrível. Ontem a gente dizia
Eu até perguntei para vocês, que Corinthians que vai aparecer lá em Santa Catarina, né? O que fez 3 gols, ou foi um acidente de percurso a vitória sobre o São Paulo e o Corinthians voltou. Vamos ouvir os respectivos treinadores de Figueirense e Corinthians, com a palavra Argel e Mano. A gente sabia que era um jogo difícil pela característica do jogo, né? É quase um jogo de Série B, né? Disputado com condições assim, com característica de tudo um pouco diferente. Mais forte que Série B. E aí escapa, entra uma bola. É uma bola como eles fizeram, que no segundo tempo também não tiveram quase chance nenhuma, o jogo estava controlado. E acabamos tomando um gol de bola parada novamente, que incomoda bastante a gente, porque a gente é bom nesse tipo de jogada. E tomamos 3 nos últimos 2 jogos. Cada um vê o jogo de uma forma. Agora foi um jogo muito disputado. Para mim, um jogo de Libertadores. Tamanha a qualidade dos 2 times. Né? Um meio campo de qualidade do lado do Corinthians, um meio campo de qualidade do lado do Figueira. Né? Uma alternância. Agora, o Figueirense fez uma partida espetacular. Fez uma partida de luxo. Tirando a bola na trave do Guerreiro, o Corinthians não fez mais nada. Escuta, 2 coisas que eu não entendi. Jogo de Série B, está desprezando o quê? O estádio, o adversário, o técnico e tal? Ele não entendi. Isso. O tecnicamente foi um jogo de Série B, pelo futebol que o Corinthians mostrou. E ele falou que sabia que era um jogo difícil, mas também ouvi ele falando que era um jogo para o Corinthians ganhar, que o Corinthians tinha que aproveitar essa chance contra um adversário. Ficou meio indeciso sobre como definir o Figueirense, mas aí eles tiveram uma bola, fizeram um gol e o Corinthians. Eu não entendi, vocês entenderam, Mano? Não, entender o Mano nem sempre é muito fácil, né? O que eu digo, os jogadores do Flamengo, né, do ano passado, segundo ele mesmo, né? Ele disse que os jogadores não conseguiam entendê-lo, eu confesso que nem sempre consegui entender. Não só quando ele anda com aquele linguajar empolado do triângulo de base alta e outras bobagens, né? Que são ótimas para professores, né? Técnicos de futebol tentarem tornar mais complexo o seu próprio trabalho, valorizando, né, encontrando eco nos seus, né, seguidores incondicionais que estão espalhados por aí, que amam como os é que é o negócio da de paixão. Movimentação mesmo? Enriquecendo a naturalidade da movimentação. Essa foi outra frase. Teve esse pênalti aí, pelo critério do que poderia ser marcado, né? Não foi contra o Corinthians, né? Tocando ali no braço. Mas, independentemente da arbitragem, o Figueirense é uma equipe aguerrida, que se organizou com o Argel para jogar dessa forma. É como que o Figueirense consegue reagir dentro do Campeonato Brasileiro, que obteve vitórias consecutivas, deu ali uma quedinha natural e agora em casa conseguiu fazer 6 pontos sobre o Corinthians, porque venceu em Itaquera também. Então, quando chegar no final do campeonato, o torcedor corintiano que olha agora a classificação e vai pensar, o Figueirense é um time que veio da Série B. Quando jogou em Itaquera, na inauguração do estádio corintiano, não tinha feito nenhum gol no campeonato. E o Corinthians do Mano Menezes, com todas as suas contratações, com todos os seus reforços, com toda a sua reconstrução da equipe, né? Reconstrução, ele falava no começo do ano, conseguiu ganhar 0 ponto nos confrontos com a equipe catarinense. Era obrigação, óbvio, de um time que tem ambição de título, pegar o Figueirense em casa, na inauguração do estádio, e vencer. Não venceu. E ontem, por vir de uma vitória sobre o São Paulo, esperava-se mais. O Corinthians, João, é o grande fogo de palha do Campeonato Brasileiro, que conta, evidentemente, com uma boa vontade significativa de parte da imprensa, que toda vez que ganha um jogo, começa, agora vai. Ano passado foi a mesma ladainha. Só que no ano passado era agora vai para a Libertadores. Em momento algum flertou com a vaga na Libertadores, ficou lá na meiuca da tabela com empates em doses industriais. E agora, novamente, com 10 empates e 10 vitórias, que é o que tem o time do Mano Menezes, né? Flerta ali com, vai brigar pelo título, jogou a toalha, pegou a toalha de volta, agora fez o quê? Jogou de novo fora a toalha. No máximo vai brigar por Libertadores, o que eu considero muito pouco, por todo o auê feito ao redor do time, lembrando sempre, o atual técnico do Corinthians não herdou terra arrasada, herdou do Tite, muito organizado defensivamente, com seríssimos problemas do meio para frente. Ontem de novo, e falhou o Cássio, que estava tendo uma fase melhor com relação às saídas de gol, ele apresentava esse problema desde que chegou ao Corinthians, ontem ele errou na saída de gol que proporcionou ao Figueirense a vitória. E o Argel que faz um grande trabalho, e a pergunta ali do Vinícius foi justamente essa, quando ele fala, cada um vê o jogo da sua maneira, de um jeito. O Vinícius havia perguntado para ele, nosso repórter Vinícius Nicoletti, olha, o Mano disse que parecia um jogo de Série B. E ele respondendo, disse que cada um vê de um jeito, acho que o Argel está certo, grande vitória do Figueirense e o Corinthians continua decepcionando sua torcida.
É o fogo de palha, vou repetir. Fogo de palha. Ganha do São Paulo, agora vai. Perde o Figueirense. E era claro que o Corinthians, pelo investimento, pelo momento, com o Figueirense vindo de alguns tropeços, né? Tinha que ir até lá para ganhar o jogo. Era a chance, por exemplo, de encostar mais 2 pontos no São Paulo. Né? O Cruzeiro, a gente vai falar daqui a pouco, também poderia ter perdido pontos ontem. Quer ser campeão como? Sobre esse lance na mão, não podemos nos esquecer que ontem, Jean Oddi, aqui no programa, leu a declaração do Busaca. Aqui, ó, tá nos jornais de hoje, mas ontem, nessa edição do Bate-Bola, chegou essa notícia que está na capa do Caderno de Esportes da Folha. FIFA nega orientação sobre mão na bola e CBF reage. Suíço, que é o Massimiliano Busaca, Máximo Busaca, né? Máximo. Diz que juízes devem levar em conta uma clara intenção do atleta. Aí na página 2 está aqui, ó. CBF diz que FIFA usou vídeos do brasileiro como exemplo. Estou falando que isso precisa ser levado em conta pelo seguinte: imagina na cabeça dos árbitros que foram apitar ontem à noite, aparecer essa notícia dizendo que o Busaca falou, mas não é exatamente isso que a CBF está. E aqui está, ó. Segundo a CBF, instrutor diz que bola na mão é azar. Mala suerte. Azar. Má sorte em espanhol. Com essas duas palavras, segundo a CBF, o instrutor e membro da comissão de arbitragem da FIFA uruguaio, Jorge Larrionda, explicou a 7 dezenas de árbitros e auxiliares brasileiros por que se pode marcar infração se o jogador não tem a nítida intenção de colocar a mão na bola, mas desvia a trajetória se o braço estiver esticado. Na opinião de Larrionda, o jogador obtém o benefício estando com o braço aberto, que é a tal da mala suerte. Ele tem um ganho na jogada. A FIFA mudou o conceito e isso nos foi apresentado com um vídeo. Estamos apenas seguindo a orientação de um representante da FIFA. Quem disse isso foi o Manuel Serapião Filho, que é instrutor da CBF, que esteve nas 2 reuniões com o Larrionda. Larrionda, 46, ex-árbitro uruguai, participou das Copas de 2010, da Copa do Mundo de 2010, comandou o curso aos brasileiros entre 25 de agosto e 2 de setembro, no centro de treinamento da CBF em Teresópolis. A Folha não conseguiu contato com ele nesta quarta-feira. Então, João, mas pelo que você está lendo, pelo que a gente ouviu e pelo que a gente viu das declarações do Busaca, na verdade, então, a intenção continua valendo, obviamente. Então, se você tem intenção, evidentemente é pênalti. E vamos dizer, a imprudência também, né? Aquela coisa do movimento antinatural que o Salvio fala bastante. Ou seja, tudo como dantes. Mais ou menos, muito mais próximo com o que era antes do que... Então, mas você não acha que na cabeça dos árbitros que trabalharam ontem... Concordo. Deu... A gente não sabe o quanto o Ricardo Marques Ribeiro não marcou esse pênalti do Danilo, que para mim não tem que ser marcado mesmo, mas o quanto ele não marcou justamente pelo que aconteceu ontem, pelas declarações que vieram à tona ontem, porque a verdade é que parece muito estranho num campeonato brasileiro em que a gente teve o pênalti do Antônio Carlos marcado no último final de semana, por que aquele lá, para mim até a mão do Antônio Carlos no clássico está mais próxima ao corpo, depois ele abre, depois do toque na bola ele abre, então aquele braço estava mais próximo ao corpo do que o do Danilo, que está assim, está um pouco aberto, né? Tá. Para mim, repito, assim, em cima das declarações que a gente ouviu aí, nenhuma coisa nem outra são pênaltis. Não era pênalti no fim de semana e não foi pênalti do Danilo nesse lance, mas é o que você falou, a gente não sabe o quanto, de repente, o Ricardo Marques Ribeiro, se não tivessem sido as declarações que vieram à tona do Busaca ontem, se de repente ele não teria marcado essa penalidade. Não, e certamente alguém como é que é lá, dos árbitros lá do... Sim, do Comitê Nacional de Arbitragem. Comitê Nacional de Arbitragem, que eles falam. Alguém deve ter falado para todos os árbitros. Olha, gente... Vamos parar com essa festa. Mas que o Busaca falou... O Sérgio Corrêa diz que não, diz que a recomendação foi feita para ele. Mas ontem eu acho que foi sul-americana, meio caótico. Concordo com você que deve estar maluquice na cabeça do juiz. O cara abre a internet lá para ver o e-mail, papapá, e vê notícias. O que é isso? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí chega no vestiário com os outros, e o que a gente vai fazer agora? Marca ou não marca? O que está valendo? Não sei se ele liga para o Correia, conversa. Aí, Correia, o que eu faço? É uma confusão danada, né? O cara não sabe o que fazer.
É bem complicado, mas você viu como a coisa toda é patética, né? Tudo é muito confuso. Tudo. Os caras erram, quem comanda fala que é uma coisa, Sul-Americana é outra. Houve um lance, eu estava revendo ontem, até alertado pelo próprio Salve, no jogo entre Emelec e River Plate do Uruguai, Copa Sul-Americana, que também foi marcado um pênalti desse tipo, contra o time equatoriano. A bola toca no braço, ou seja, dá a sensação de fato de que a América do Sul está se fazendo isso. O que reforça a tese do Sérgio Corrêa, de que recebeu pelo La Ronda, né, a orientação que foi aplicada a partir de então aqui no Brasil. O fato é o seguinte, tudo isso acontece porque esses caras são todos uns incompetentes, né? O que custa, dona FIFA, chegar lá no seu site e colocar em diferentes idiomas as novas recomendações para que todos possam acessar? Todo mundo. Coloca, é o quê? Em inglês, em espanhol, em chinês, mandarim, em japonês, sei lá, em português, um título, vai acessando e vai lendo em qualquer idioma, para não ter confusão, para não ter dúvida, para não ficar, não houve um erro de tradução aqui. A FIFA deveria, ela mesma, a cada recomendação, disponibilizar isso de forma bem visível em seu site, e aí a própria CBF, a Confederação Sul-Americana, a AFA na Argentina, a Confederação lá do Azerbaijão, todos vão colocar links para o site da FIFA no seu idioma pátrio ali, o cara vai poder ler e tirar qualquer dúvida. Em russo, para o Gustavo Hoffmann poder se deliciar com as novas instruções em russo. Então, é feito um mistério, João, que só causa mais polêmica. É ridículo que o Jamil Chad tenha que falar com o Máximo Bussaca para que ele explique uma coisa que tinha que estar ali redigida. É inacreditável. Que não seja em todas as línguas, faz em inglês e faz em espanhol, pelo menos, né? E em chinês, sei lá o quê, vê lá quais são as línguas. E a gente tenta aqui pegar o inglês e todo país vai ter alguém que vai entender inglês ou espanhol, né? Pelo amor de Deus. Bom, gente, eu preciso fazer o primeiro intervalo e eu gostaria, eu não sei se o Corinthians já chegou a São Paulo, gostaria que os repórteres esclarecessem com o Mano o que ele quis dizer com esse jogo de Série B. Sinceramente, gostaria que isso fosse esclarecido. Me parece uma coisa preconceituosa, mas posso estar enganado, eu acho. Olha, nós vamos falar dos outros jogos, vamos falar do encontro do... bem Série B, né? Jogou duas. Vamos falar do encontro do Filipão com o Fred no Maracanã, vamos falar de tudo que aconteceu ontem. O William Barbio do Bahia tomou uma vaia quando entrou em campo ontem no segundo tempo. E mudou o jogo. Né? Outra vitória do Bahia. E vamos falar do grande jogo clássico alvinegro hoje no Independência, Atlético Mineiro e Santos. Mas eu já adianto para vocês que está aqui na coluna do Jorge Nicola. Do Jorge Nicola. Pai de Neymar é convocado a depor. Vou ler só um trechinho. Descobri que o negócio movimentou 263 milhões de reais, mas o Santos só teve direito a 76. E uma parte disso ainda foi para a DIS. Neymar e o pai teriam ganho 122 milhões pela saída do Santos, além de comissões a serem pagas até 2019, no total de 65 milhões. E uma das suspeitas da justiça espanhola recai sobre os 24 milhões pagos pelo Barça ao Santos pela prioridade na compra de Victor Andrade, Giva e Gabriel. Victor já foi para o Benfica e o Giva deixará a Vila Belmiro de graça em dezembro. Tem boi na linha, a gente já volta aqui no bate-bola. Segura a onda aí. Adivinha o que eu tenho aqui nessa mão? Um Bradesco. Minha namorada também tem um na bolsa dela. Você pode ter um aí no seu bolso. É o Bradesco no celular. Você clica e abre um banco só para você. Aí você pode ver o saldo, conferir extratos, realizar transferência, fazer pagamento de contas. Tudo pelo seu Bradesco. Quer dizer, pelo seu celular, né? Aliás, aproveita que você tá aí e abre um Bradesco no seu sofá. Ou então onde você preferir. Pode ser também na sua cozinha, Bradesco no celular, seu quarto, na seu sala, banco no... sempre à mão. Os futuros craques do futebol brasileiro entram em campo, com o coração a mil, garra, paixão e muita habilidade. Hoje acompanhe o jogo de volta entre Corinthians
e Atlético Paranaense. É o Timão em Campo. Copa do Brasil Salompas Sub-20. Ao vivo e exclusivo. Na ESPN Brasil. Eduardo, vai pro bar e fala pra mim que tá trabalhando. Mas eu tô trabalhando, tô atuando, isso aqui é um comercial. Aí você lá é ator. Deixa esse ator pra levantar o copo e falar. Delícia? Claro, isso aqui é um comercial, Maria Laura. A gente tem nome composto azeitona. É de borracha. E a gostosa ali, indo pro nada. Esses caras que eu nunca vi na vida. Cadê aquela frase inteligente de todo final de comercial? Conte Beer, a cerveja de quem gosta de cerveja. O que é isso? É hora do axé, Maria Laura. Beba com moderação. Segunda rodada da UEFA Champions League. Times magicamente entrosados e craques inspirados. E um jogo que vai fazer o mundo parar. PSG e Barcelona. Brasileiros em campo e a magia da Champions League. A ESPN tem. Dia 30, ao vivo. Tem glória. Tem gênios. Tem estrelas. Tem show. Tem disputa. Bate-bola volta para falar do líder. Teria sido mais fácil se não fosse um certo relaxamento no segundo tempo. Vamos ver se os comentaristas concordam. Mas o Cruzeiro enfileirou mais uma vitória, desta vez contra o Coritiba. E com o empate do São Paulo, abriu mais 2 pontinhos em relação ao Tricolor, que não é mais vice-líder, né? Isso aí é pênalti, ou não? Para mim é escandaloso. Eu acho que ele impede o Newton de pular também. Sei que o Mauro não concorda, mas para mim esse foi como foi, e talvez tenha sido até mais, o pênalti pro Coritiba no final do jogo. Muito parecido, na mesma linha, né? Impedindo o atacante de subir para cabecear. Então acho que nesse caso aconteceu, e aconteceu também no fim do jogo a favor do Coritiba. O Everton Ribeiro jogou muito bem mais uma vez, né? Saiu aplaudido. Aliás, a torcida do Coritiba aplaudiu muito o Marcelo Oliveira antes mesmo do jogo. Depois aplaudiu o Everton Ribeiro, que, como a gente está vendo, marcou. Mesmo assim, saiu aplaudido no segundo tempo. Um reconhecimento, eu acho que legal, da torcida do Coritiba, com um jogador que foi importante na trajetória aí do... Everton e o técnico Marcelo, né? Então, o Marcelo foi bem aplaudido antes do jogo até, né? Foi muito legal. E o Cruzeiro mostra mais uma vez, né, que a exemplo do que tinha acontecido depois da derrota contra o São Paulo, chega o Cruzeiro depois da derrota para o Atlético Mineiro, muita gente imaginando, muita não, já acho que pouca gente imaginando que o Cruzeiro de alguma maneira pudesse sentir e aí criar de repente uma sequência de jogos negativos. Não foi o que aconteceu. O Cruzeiro foi soberano, teve talvez um pouco mais de dificuldade sim no segundo tempo, mas a verdade é que venceu de uma maneira incontestável, embora o pênalti no final do jogo crie muita discussão, e a gente vai ver isso. Mas acho que foi um time que mais uma vez mostrou que não se abala com derrotas, sobretudo porque as derrotas que sofreu até aqui no campeonato são derrotas totalmente compreensíveis e normais. O Cruzeiro não é um time que perde ponto bobo nesse campeonato.
Eu achei que o Cruzeiro jogou melhor, até acho que mereceu mais a vitória, embora o Coritiba no segundo tempo tenha melhorado, até o Zé Love deu uma cabeçada bonita, né? Que o Fábio defendeu para escanteio, foi um grande momento do jogo. Esses pênaltis assim eu não marcaria nunca se eu fosse juiz, porque a gente vê um fragmento da disputa. A gente pega a imagem sempre quando o agarrão já começou. Os caras já estão ali se agarrando. Às vezes o atacante agarra, quem está atacando agarra o zagueiro, aí larga. Achei que o Germano foi um pouco ingênuo, porque abraçou o Newton de uma forma um pouco assintosa, dando motivo para o árbitro marcar. Mas tem que assumir. Mas o que acontece? O Newton também, ele não tenta jogar. Quando ele sente que está sendo abraçado, ele se entrega, aí cai. Me abraça, Germano, aí cai no chão. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu acho meio patético o jogador desse tamanho, ainda por cima, se atirar no gramado dessa maneira. Não marcaria nada. E o do Zé Love é aquela bola que eu falei aqui da semana passada, do nosso simpaticíssimo Henrique, no jogo entre Palmeiras e Flamengo. Daí a bola que vem lá no alto, que só uma girafa conseguiria cabecear, né? Que é o cruzamento que o cara não vai alcançar nunca. Ela tá lá em cima viajando. Girafa adulta, né? E aí, tem que ser adulta, tem que ser aquela bem lá no... Olha só, ele já se jogou o corpo para trás, né? Percebendo que foi abraçado. Repito, acho que o Germano foi ingênuo, deu motivo. Mas eu não marcaria, o cara que se joga assim... não precisa fechar o abraço, né? Então, mas sabe qual é o problema? Nesse caso, acho que o problema são os braços em cima do ombro. Isso, porque você não precisa nem abraçar, em tese. Se você coloca os dois braços aqui e faz força, o cara não sobe, o cara não consegue cabecear. Tenta disputar a jogada. Aí fica caracterizado. Olha, peraí, eu tô tentando pular, o cara tá me segurando. Mas não, ele se joga. A arbitragem é complicada. Ele se joga, o jogador faz isso. E, assim, se eu fosse juiz, mas eu se tivesse o cara faz isso, não marcaria nada, deixaria seguir. E o segundo vai passar lá no alto. E aí o Ceará pega na cintura do Zé Love assim, o Zé Love já está caindo, a bola está passando lá em cima, também não marcaria nada. Como também não marcaria, repito, pênalti que marcaram contra o Coritiba para o Flamengo, cometido pelo Zé Love no jogo da Copa do Brasil. Também acho que não houve nada. Quer dizer, está mais para festa, baile... Você sabe quem está gostando de tudo isso, né? Toda hora. Você sabe quem está gostando de tudo isso? O dono do perfil foi pênalti, Mauro. É lógico. O cara está indo a delírio nesse momento. Sucesso na grande sucesso das redes foi pênalti, Mauro. Nada. Com tantos abraços na cintura, no pescoço e tal, ficou meio parecido com festa, baile. Que eu vou pedir licença para falar, botar na roda o Varandão da Saudade. A TV Cultura de São Paulo está comemorando 45 anos de existência, né? Então está resgatando velhos programas. E ontem eu não resisti a assistir durante um bom tempo um Festa Baile de 1982. Assim, olha, imperdível. Aguinaldo Raiol e Branca Ribeiro apresentando. Eu acho que era o primeiro. Então tinha um monte de convidados. Wilson Simonal tocando piano, Peri Ribeiro, Benito de Paula, Raul Gil, novo, magrinho, tentando imitar lá os cantores, Hebe Camargo com o Lélio, seu marido à época, Lolita Rodrigues e Ayrton Rodrigues, Walter Forster, Kate Hansen, Natália Timberg. Um negócio demais, assim. Esse é um varandão grande da varandão. E no Clube Piratininga, aqui em São Paulo, e a orquestra do Silvio Mazuca, pai do meu amigo Silvinho Mazuca, de vez em quando começava a tocar lá as músicas e ele falava, vamos dançar. E a veiarada tudo dançando e tal. Mas olha, é um negócio imperdível. Festa Baile de 82, o Ayrton Rodrigues, o Walter Forster e o Lélio, o marido da Hebe, fumando. Na mesa com as mulheres, cigarro. Você já viu no canal Vivo o Dancing Days passando de madrugada também? Dancing Days, olha só. É de 78, cara. Ah, genial, viu? Genial. Bom, eu que o filme 50, 60 e tal, eu convivo bem com... Não sou saudosista, né? Não quero voltar, não quero nada, não tenho saudade de nada, mas acho legal, divertido. Ai... Festa Baile. Ontem estava meio Festa Baile também lá em Curitiba. Vinícius Furlan, né? O árbitro. Vinícius Furlan. E aí a gente está dizendo que adotou critérios diferentes por isso. Né? Exato, a grande lambança é essa. Né? O problema é esse. O problema maior é esse, porque a gente, assim, eu posso achar que foi pênalti, uma hora que não, mas a verdade é que se um pênalti é marcado, o outro tem que ser marcado também. Ou se um não é marcado, o outro não pode ser marcado, e aí realmente os critérios foram diferentes. O árbitro que gosta de marcar esse tipo de pênalti, isso arruma problema para ele mesmo. Porque que acontece? Difícil ver o tempo é difícil todo, né? Quando há um escanteio, vamos pensar aqui, escanteio. São 19 jogadores na área.
Dos 22, só quem não está na área. O cara que bate o escanteio, o goleiro, que está lá atrás, e geralmente um homem que fica ali para um eventual contragolpe, dar um estourão, fazer a proteção ali do campo de defesa. Os outros todos estão na área ou nas imediações da área. Então você tem ali aquela gente toda se agarrando, tentando ganhar espaço, empurrando um ao outro. Você consegue ver alguma coisa que está acontecendo. Faltas do ataque e da defesa acontecem simultaneamente muitas vezes. Eu só marcaria, se eu fosse árbitro, se acontecesse algum contato faltoso na disputa da bola. Então a bola vai chegar para o Jean, eu venho aqui, agarrei o braço do Jean. Pênalti. Ele ia alcançar a bola nitidamente, mas eu não permiti que acontecesse. A bola passou lá na girafa, um abraço. Você me deu um soco na cara, um chute no traseiro, né, rabo de arraia, aí é uma agressão. Mas esse negócio de ficar agarrando, que nem a falta do Fred no Chicão, que é falta de televisão, do Fla-Flu domingo. Pô, sai daqui, isso é pra você, pô, aqui sou eu. Aí quando a bola vem, o cara dá uma empurradinha no outro. Bobo foi o Chicão, que ficou ali parado na frente do Fred. Não marcaria nada jamais ali, cara. Isso é futebol. Tá muito fresco o futebol. Futebol é derivado do rugby, não vamos esquecer disso. Então tem de vez em quando desarranca-rabo. Tá muito fresco o futebol. O rugby tá mais... Esse vai... Você sabia que lá no País de Gales, que eu já vi essa camiseta, eles vendem nas lojas de rugby, que é um lema do pessoal do rugby, né? Esses bonequinhos que tem, assim, identificando o esporte, né? Uhum. Tem um de cada modalidade. Tem rugby, as Olimpíadas que aí tem lá o rugby e o futebol. Não lembro exatamente qual é a frase, mas naturalmente em inglês, mas é alguma coisa do tipo futebol, né, esporte para as meninas, né? E o rugby, esporte para os homens. O pessoal do rugby, o Martoni pode explicar isso melhor, nosso comentarista de rugby. Né? Eles falam, a comunidade do rugby brinca com isso, né? Dizendo que o rugby é um esporte mais viril, digamos assim. E está ficando mais ainda, porque o futebol agora tem essa coisa, tudo é falta, tudo é pênalti, né? Então, tá certo. As origens têm que ser lembradas, de vez em quando. Ah, pronto, a galera que gosta do Varandão da Saudade já está se manifestando aqui no Twitter. Mas eu vou falar do Inter, que fez a parte que lhe cabe ontem, venceu o Criciúma, mantendo-se na caça ao líder, deu uma estabilizada. Você vê como futebol tem esses momentos, né? O Inter deu uma caída, começou a perder de todo mundo, apavorou a torcida e tal. Nenhuma atitude foi tomada pela diretoria, o time já começa a se reorganizar, que eu acho que é uma coisa absolutamente normal num campeonato equilibrado como o brasileiro, né? Não tem que enlouquecer, trocar de técnico toda vez que alguma coisa sai do eixo. O Inter, nesse momento, com 44 pontos, é o vice-líder do campeonato. E talvez fosse outro técnico lá atrás, vale lembrar, né? O Inter ganhou 3 dos últimos 4 jogos, mas antes disso teve uma sequência ali de, 4 derrotas em 6 partidas e tal. E muita gente já falava até na possível saída do Abel. Então, se fosse um outro técnico que não tivesse tanto crédito... Se fosse o Emerson Moreira, exatamente, teria dançado. Não dançou porque era o Abel, porque o cara tinha crédito, e agora tá aí. O Inter emenda 3 vitórias em 4 partidas, é o vice-líder do campeonato, e aí acho até que isso tem um pouco a ver com a irregularidade de todos os adversários por essa vice-liderança, né? Na verdade, você não tem ninguém absolutamente consistente nessa caça ao Cruzeiro, por isso o Cruzeiro também nada de braçada, aí tem uma boa folga em relação aos seus rivais, mas o fato é que o Internacional se acertou aí e na soma, na conta toda, né? Enfim, o acerto, o momento, com a qualidade do time, tem tudo para se manter no G4 ou no G3, que é mais garantido, até o fim do campeonato. Mas essa disputa para mim está totalmente aberta do segundo colocado até o 7º, que é o Atlético Mineiro. Hoje, eventualmente, se o Santos consegue uma improvável vitória, até se igualaria, né? O Atlético, não, ficaria um ponto atrás. O que você quer dizer com improvável? Eu acho improvável, mas pode acontecer. O fato é que essa briga, acho que pela vice-liderança, assim como pelo G3 ou G4, é uma briga muito apertada, e o Inter agora vive um bom momento. O Inter, falta muito chão para o campeonato acabar, muito. Nada garante que o Cruzeiro vai manter o pique da remada, como diria Mauro César. O Internacional está, nesse momento, 8 pontos abaixo do Cruzeiro. O Inter, na próxima rodada, ele recebe o Curitiba. Um jogo, para quem está brigando pelo título, se considera brigando pelo título. Vamos dizer que ele vença, vá a 47 e o Cruzeiro perca. Sabe qual é o jogo seguinte? Cruzeiro Internacional. Cruzeiro Internacional. Em Belo Horizonte.
Mas enfim, mas é um confronto direto. Confronto direto, então... Futebol é uma caixinha de surpresas, 11 contra 11, né? Agora bola na rede. O Criciúma está se habilitando a ser rebaixado, né? Um time que não faz gol fica muito complicado, né? O Criciúma, um desempenho ofensivo ridículo, fez contratações, mexeu no elenco, contratou uns veteranos, Kleber Santana, por exemplo, mas continua por ali. Eu acho muito improvável que, não sei que aconteça uma transformação muito grande na equipe que escape da volta à segunda divisão. 12 gols, né, mano? 12 gols. É o número de gols de Marcelo Moreno, né? É isso. Não é isso? O Moreno tem 11. O Moreno tem 12. Tem 12 que ele marcou contra de pênalti. Tem 12. Então continua a disputa. Que tá bem animada, né? É o Goulart e o Moreno e o time inteiro do Criciúma, né? Eles continuam ali, 10, 11, 12, quer dizer, 2 jogadores do Cruzeiro têm tantos gols ou quase isso que o time inteiro do Criciúma, que é ridículo, né? Agora, o Sacha livrou a cara do Alex, né? O gol que o Alex vai perdendo lá, um negócio terrível, né? Ele foi para dentro do gol, o Sacha chegou e mandou para dentro. O Sacha é uma boa novidade do Inter, né? Tá ganhando espaço merecidamente na equipe e o D'Alessandro fez um gol muito bonito, né? Agora, me chama a atenção também a ingenuidade, acho que era o Cortez que estava na marcação, né? Que olha o espaço que ele dá pro D'Alessandro, né? Pô, tem que grudar no cara, né? Não pode, pô. Você tem o D'Alessandro do teu lado ali, você tem defesa. Ele está chegando na área, aí ele dá uma recuadinha assim, reduz o passo, a passada, né? Para poder receber a bola. E o camarada marca a distância, é quando vai, amigo, um abraço. Eles ficaram preocupados com o mais avançado, que eu acho que era o Rafael Moura, né? A catega do D'Alessandro é demais, né? Você vê que você vê tanto jogador brasileiro, chega perto da área, arruma, a bola vai longe do gol, vai por cima e tal. É uma loucura. Tem cara que chuta a bola, vai sai na lateral. Você vê a categoria do cara, né? Ele dosa o tapa na bola. É o famoso tapa, né? Ele que dá a opção, né? Quando ele reduz a passada, ele dá a opção para receber a bola. Quer dizer, a bola chega porque ele está ali, livre por inteligência do próprio jogador para receber esse passe e fazer o gol. Bom, o Rafael Moura, que não anda muito bem com a torcida. Perdeu um penal. Perdeu um pênalti ontem, mas... E agora vai chegar o Nilmar ainda, quer dizer, já chegou, né? Pois é. Parece que os deuses do futebol... Né? Ontem, pelo menos, né? Os deuses do futebol falaram assim, não, esses 2 pênaltis aqui foram muito ridículos, vamos ajudar os goleiros, né? O Rogério perdeu também o toque do Samir fora da área, né? Claro, perdeu. E o Mauro lembrou aí de um detalhe no jogo do São Paulo, que é o quase gol que o São Paulo tomou por causa do pênalti perdido pelo Rogério, né? Que é uma coisa que eu acho que os São Paulinos ficam desesperados, né? Quando o Rogério perde um pênalti, a bola bate na trave, o goleiro rebate, porque não tem ninguém no gol, tem um zagueiro no máximo. E os adversários do São Paulo, acho que todos os outros torcedores de todos os outros times ficam secando, né? Para ter um contra-ataque e um cara chutar do meio de campo e a bola entrar, né? Então o Rogério, tudo que ele faz de bom e de ruim é sempre muito exaltado, né? Enfim, ele é um cara que suscita aí paixões para o bem e para o mal e por isso, às vezes ele pode cometer um erro até menor e muita gente vai fazer mais barulho em cima de um erro menor. E às vezes ele faz uma defesa razoável e aí ele vira um mito e tudo mais. Então, em geral, há muito desequilíbrio nas análises sobre o Rogério Ceni. Agora, ontem ele foi muito responsável pelo resultado negativo do São Paulo também, porque ele falhou num gol e perdeu um pênalti. Quer dizer, teve influência direta no resultado. As 2 falhas dele foram influências diretas no resultado, tudo bem. Converteu a outra penalidade, mas acho que no saldo o Rogério Ceni teve uma participação muito negativa no jogo de ontem. Vamos para o Maraca, o 0-0 de Fluminense e Grêmio, que fez o tricolor gaúcho entrar no G4, graças também à derrota do Corinthians, claro. E o Fluminense é 6º colocado agora com 37 pontos. O Grêmio tem uma campanha que lembra do Renato Gaúcho ano passado com o próprio Grêmio. Só que agora é o Felipão, é um técnico de mais grife. É um time que não faz gols, praticamente não faz gols. Fez um gol nos 4 últimos jogos. Vamos recapitular. O Grêmio jogou contra o Atlético em Minas Gerais, 0-0. Jogou contra o Santos em seus domínios, 0-0, o jogo lá do Aranha, das Vaias e tudo mais. Jogou contra a Chapecoense no fim de semana, 1-0, gol do Dudu. Jogou contra o Fluminense no Rio de Janeiro, 0-0. Então, nesses 4 últimos jogos,
Apenas um gol aconteceu, que foi um gol que deu a vitória ao Grêmio. Então dá 9, são 18, 360 minutos de futebol e um gol. Pô, que defesa sólida, de fato. Mas que ataque, né? E ontem, de novo, como aconteceu contra o Flamengo, no mesmo Maracanã, o Grêmio no primeiro tempo teve as melhores chances. O Grêmio criou as situações, criou muitas chances contra o Santos, do Aranha, que fechou o gol, criou chances contra a Chapecoense também, para fazer mais do que 1-0, mas não consegue fazer os gols. Mesmo, não é que o Felipão recua o time e bota todo mundo, não. A defesa é firme, eficiente, o ataque sai em alguns momentos em busca do gol, mas o time não consegue fazer os gols. E isso pode custar caro. O Dudu fez o primeiro gol outro dia. Exatamente, foi esse o gol da vitória sobre o Chapecoense. Então o que acontece? Hoje o Atlético pode superar Fluminense e Grêmio, né? Ficar à frente dos dois. Exatamente. Se conseguir uma vitória sobre o Santos no estádio Independência. O Galo vem assim sorrateiramente entrando nessa briga e hoje pode entrar em definitivo. Se o Grêmio tem ambições no campeonato, não pode empatar tanto e ter um ataque tão inoperante. É preciso melhorar o desempenho ofensivo. Muitos elogios ao Felipão e tudo, o time ter sido competitivo, mas convenhamos, não vejo nenhuma diferença, até na forma de jogar. Como é que o Grêmio se acertou no ano passado? Quando em momento algum desafiou o Cruzeiro, e tinha um time até muito caro, né? Com o Renato Gaúcho no comando. O Grêmio era um time que jogava com 3 volantes, muita marcação, e jogava por uma bola. Não é igual, porque esse Grêmio do Felipão tem até criado situações em alguns momentos, tem pressionado até fora de casa, como ontem aconteceu. Mas é pouco, não é o bastante. Com o que você está dizendo, o Galo, com um jogo a menos, tem 11 gols a mais que o Grêmio. Agora... E não tem mais Ronaldinho, hein? Em que pese tudo isso, né, Mauro? Tardelli não, Jô não faz gol mais ou menos há uns 3 anos, né? Que ele não faz um gol. Me chamou a atenção a postura do Grêmio, independentemente dos gols perdidos. Acho que o Mauro resumiu bem o que tem sido o Grêmio, porque não tem sido um time que só se defende, tem sido um time que cria oportunidades, também tem perdido muitas oportunidades, em que pese a melhora do Barcos depois da Copa do Mundo, né? O Barcos passou a fazer gols muito importantes, na verdade quase todos os gols do Grêmio. O Dudu fez um gol outro dia, ali o Luan, mas o fato é assim, acho que a diferença do Grêmio da temporada passada para esse é que esse Grêmio tem menos estrelas, né? Tem nomes menos famosos, embora o Renato tivesse aberto mão também desses nomes famosos, né? Quer dizer, quantas vezes os caras com mais nome do Grêmio não ficaram no banco de reservas? O Renato também abria mão, então até nesse sentido não eram times tão diferentes que entravam em campo, o da temporada passada e o dessa. Eu acho que o dessa está jogando melhor. Eu acho a postura que o Grêmio teve ontem contra o Fluminense no primeiro tempo, eu realmente fiquei surpreso. Achei, você está indo jogar contra o Fluminense, que pode até não viver um grande momento, mas você está indo jogar contra o Fluminense, que tem um ataque muito bom, que tem um poder ofensivo indiscutível, fora de casa, e mesmo assim o Grêmio foi muito, mas muito melhor do que o Fluminense no primeiro tempo, criou várias oportunidades, no total acertou 2 bolas na trave, né? Essa bola no travessão no primeiro tempo, depois uma bola na trave no segundo, e aí no segundo tempo o Fluminense equilibrou o jogo. O segundo tempo foi mais equilibrado, o Fluminense teve chances também para marcar, né? A gente viu os 2 goleiros trabalhando, o Cavalieri e o Marcelo Groi, os 2 fizeram boas defesas. Acho que foi um jogo bem legal, ao contrário do que mostra o placar, né? 0-0 parece que foi um jogo ruim, um jogo, para quem não assistiu, pode ficar essa impressão, mas acho que foi um jogo muito bom. E o Grêmio, assim, tem esse problema que o Mauro falou, mas é um time que tem mostrado solidez. Assim, é um time que acho que chega também para brigar por essa vaga na Libertadores. Aí, o Grêmio está chegando, o Atlético Mineiro está chegando depois da vitória sobre o Cruzeiro. Enfim, você tem o Inter que consegue se manter lá na frente, o São Paulo com um time tecnicamente muito bom e que dá espetáculo em alguns momentos, mas não consegue ter regularidade, e o Corinthians que não joga bem, não faz grandes partidas, mas bem ou mal conquista seus pontos. Então é uma disputa muito intensa aí na frente, mas acho que solidez por solidez nesse momento, isso pode mudar depois de 3, 4 rodadas, o Grêmio é quem tem mostrado bastante nessa reta. Esses números engrandecem o Marcelo Groi, né? Porque para um goleiro ficar 7 jogos sem tomar gol, imagina que moral, né? Não é para qualquer um. E hoje tem Copa do Brasil Sub-20 na ESPN Brasil. Após o empate por 1-1 em Curitiba, Corinthians e Atlético Paranaense voltam a se enfrentar por vaga nas oitavas de final. Nós vamos mostrar direto da Arena Barueri a partir das 7 da noite com o Abre o Jogo. A bola rola às 7h30
O jogo terá a narração de William Tavares e os comentários do Zé Elias. Certo, mano? É jogo de Série A. Vamos fazer mais um intervalo, tem mais bate-bola, 2h15 em ponto, já voltamos. Copa do Brasil Salompas Sub-20. Oferecimento Salompas, direto na dor. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Bom dia, amigo. Opa, bom dia. Preciso que tu me leve para pagar umas contas. Tem que fazer uma transferência pro exterior, emitir meu certificado digital e dar entrada no seguro DPVAT. Opa, só se for agora. Quer passar onde primeiro? Vamos pros Correios. Dá pra resolver tudo lá. Nos Correios? É, toca pra agência mais próxima. Mas é que tem uma bem ali, ó. Que bom, né? Então valeu. Valeu, Guga. Quem quer produtos e serviços de conveniência já sabe. É mais fácil ali nos Correios. Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Faça o seguro que resolve o problema com vantagens para o inquilino, como chaveiro, encanador, eletricista e até conserto de eletrodomésticos. Porto Seguro Aluguel. Premier League. A realeza do futebol está aqui. Primeiro acompanhe um derby que acontece há muitas décadas. Liverpool e Everton. E depois tem os Blues em ação. Sábado, ao vivo, na ESPN Brasil. Muito obrigado a todos aqueles que estão acompanhando o programa, perdão, e aqueles que, além de acompanhar, interagem, que eu acho uma palavra horrível. Você está interagindo, você quer interagir conosco, as rádios falam muito isso, interagir, acho um horror. Interagir, conversar com a gente, né? Vocês inventaram tanta coisa no Brasil, de uns tempos para cá, ficar velho. Tem que me aguentar, quem mandou? O Marco Antônio diz que no futebol você passa o tempo fingindo que está machucado e no rugby você passa o tempo fingindo que não está. Tem isso, essa frase é legal. Essa frase é legal, porque no rugby você deve estar machucado o tempo todo, porque dói, né? Você tomar aquelas cacetadas, né? Mas você finge que está tudo bem. O rugby tem alguns conceitos que o futebol perdeu que são muito legais. Alguns valores, né? Esse é um deles. O cara quer jogar. Ele não quer ficar ali encenando, tentando... O Emílio Davi diz que há quanto tempo o Inter é favorito para o título brasileiro? Está na hora de comprovar isso. A gente já estava achando que o Inter de novo ia frustrar a sua torcida. O Inter dá uma reagida aí, a gente não sabe onde é que vai terminar, claro. O Marcos Fernandes diz que só há um jeito de acabar com essa conversa de pênalti, se foi ou não. É não ter mais pênalti no futebol. Que a CBF não me ouça. O Victor Oliveira, Victor... Não temos mais a escrivaninha, viu? É interessante essa mensagem, né? A gente teve aqui durante um tempo uma tentativa de botar todo mundo sentado, mas não deu certo. E numa escrivaninha de madeira aí. E ele fala assim, como eu sou ouvinte do programa pelo rádio, porque estou no trabalho, não em casa, na hora do bate-bola, vocês ainda estão na escrivaninha só para ajudar na imaginação. Não, o Victor. O Mauro... E o Jean estão sentados aqui no nosso oval aqui, no Teatro de Arena. 3 cadeiras, uma mesa de vidro, uma cadeira vazia, que é a minha, se eu quiser sentar lá, se der alguma distensão muscular, assim. E eu em pé aqui, de volta à minha mesinha redonda de vidro, que eu prefiro. Denilson Bala, bora meu Bahia! Ô João, nós não vamos cair não, viu? Dá um alô pra mim e pra minha esposa Juliana. Bala e Julie, ou Julie, tá aí, muito bem.
O José Francisco diz que o lance que o Germano agarra o Newton não se parece em nada com o lance que o Coritiba pede pênalti. Eu também acho que é mais assintoso do Germano no Newton. O Ricardo Flight, como é que vocês explicam um jogador como o Cortez cair tanto de produção a ponto de jogar no Criciúma? Coisas da vida, né? E o Sandro Pérez diz que o gramado do Beira-Rio está igualzinho ao do Maracanã, palco da final da Copa, os dois em péssimas condições. O Reginaldo Barbosa diz que vale lembrar que o Grêmio tomou um gol do Galo, mas a arbitragem errou e esse erro faz o Galo estar atrás na tabela. 3 partidas fecham essa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, no Pacaembu, com transmissão da nossa equipe pelas ondas da Rádio Capital, Palmeiras recebe o Vitória em confronto direto para fugir da zona de rebaixamento. O time baiano vem de 2 vitórias seguidas e vive um momento melhor que o do Palmeiras, goleado pelo Goiás. O consolo do Verdão é a volta do Valdívia, após cumprir suspensão. Diz que não apronte nenhuma outra no começo do jogo, né? Por causa daquele pisão na busanfa do Amaral. Que cena ridícula. Também na luta para se afastar do Z4, o Botafogo recebe o Goiás no Maracanã, com 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. O alvinegro precisa voltar a vencer e pode ter a volta de Jobson. Foi reintegrado esta semana e estará à disposição do Wagner Mancini. No Goiás, a novidade será o Ricardo Drubski, o técnico que não esteve no banco na última partida contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras e na anterior contra o Atlético Mineiro também. Ele voltou a trabalhar na segunda-feira e no Independência, Atlético Mineiro e Santos lutando para se aproximar do G4. Vamos começar com esse Palmeiras e Vitória, confronto direto para fugir do rebaixamento. Tem um fato que a gente precisa destacar que é genial, né? Acho que é algo que resume bastante o nosso futebol. O árbitro Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo de hoje no Pacaembu entre Palmeiras e Vitória graças a um efeito suspensivo. Chegamos ao efeito suspensivo mesmo? Também na arbitragem. Isso é espetacular, né? É genial, é genial. Isso resume tudo, resume muita coisa. Não sei se tudo, mas... Ele entrou na Justiça Comum? Eu não sei, eu acho que foi ele que entrou na Justiça. A matéria está no nosso site. Que loucura, gente. A CBF escalou para comandar o jogo do clube contra o Vitória nessa quinta. O árbitro Wilson Pereira Sampaio, que atuará em situação praticamente inédita com um efeito suspensivo e sob a pressão do julgamento do pleno do STJD. Na sexta-feira, que pode afastá-lo dos gramados. Então, na verdade, ele tem esse efeito suspensivo, vai ser julgado na sexta-feira. É o árbitro que não relatou a suspensão que ele pode tomar por não ter relatado as ofensas ao Aranha naquele fatídico jogo entre o Grêmio e o Santos. Enfim, é uma curiosidade, mas acho que uma curiosidade que fala bastante sobre o nosso futebol. Em campo, acho que assim, o Palmeiras vai começar a série de jogos que vai determinar se ele tem condições de permanecer ou não na primeira divisão. Porque começa agora uma sequência de 4 partidas contra adversários diretos aí nessa briga contra o rebaixamento. O primeiro jogo deles, o primeiro jogo em casa, né? Contra um Vitória, que vale lembrar, a gente mostrou ontem a classificação do segundo turno, claro, antes dos jogos de ontem, mas o Vitória que é o líder do retorno, ou seja, um Vitória que vem fazendo boa campanha. Então, claro que nenhum jogo Palmeiras na atual circunstância é fácil, mas esse não vai ser também pelo adversário. Na coluna painel da Folha do Bernardo Itri está escrito o seguinte, que o Palmeiras tem uma lista de dispensas pronta. O PVC deu essa informação ontem aqui no Bate-Bola. Pois é. O PVC falou o seguinte, que a lista de 9 jogadores, ele deu essa informação ontem à noite. Foi preparado segunda-feira, né? Isso, e que o Dorival Júnior acabou vetando aí o corte desses jogadores. É o que o Bernardo Itri reproduz aqui. O Josimar saiu, né? O Josimar foi para a Ponte Preta, foi o único que acabou saindo. Eu não sei se aí tem a lista toda, mas o PVC falou ontem que Vitorino e Eguren, por exemplo, eram 2 nomes que estariam nessa lista, e o Dorival preferiu mantê-los no elenco porque tinha dúvidas, que eu acho que até fazem sentido, em relação à reação do elenco a esses eventuais cortes. Talvez não ache o Dorival que nesse momento a melhor escolha seja
você culpar 8 ou 9 jogadores pelo momento que o Palmeiras... Embalado pelos... Agora, a gente falou da frase infeliz, do comentário infeliz de um vice-presidente do Palmeiras anteontem. 3 dias atrás. Lá vem um dirigente falando aí. José Corona, conselheiro do Palmeiras, sobre a ligação de Paulo Nobre com o ex-presidente. Enquanto Mustafa continuar manipulando o Palmeiras, vamos ter esse time de futebol de botão. Olha como eles ajudam. A diretoria do Palmeiras tem feito um trabalho assim espetacular. Tem, olha, aqui no Jorge Nicola, Gilto Avalone, conselheiro palmeirense. Se não fizermos 9 pontos nos próximos 12, podem encomendar o caixão já. Mas aí realmente... Mas aí é muito aquilo que o Mauro estava falando ontem, né, João? Eu também não sei a relevância das declarações desse sujeitos. Não, mas para mim não. Mas eu digo pro Fábio, goleiro lá, fala, pô, bicho, você viu o que o conselheiro do Palmeiras falou? É a turma do amendoim, é Cartola buzinando, sabe? Eu acho que não tem cabimento. O presidente ia falar, o presidente tinha que ter ascensão nessa hora, falar assim, olha... ninguém dá declaração nenhuma. O diretor de futebol... Conselheiro não tem... Conselheiro não é... Conselheiro não é... Conselheiro é conselheiro. Para dar maus conselhos. O cara fala o que bem entender. O conselheiro é um corneteiro que dá opinião sobre o que ele entende. Eu acho que aí entra também o nosso papel. A imprensa esportiva dá voz a personagens que não têm relevância. Não tem, é verdade. E aí não é uma exclusividade do Nicola em sua coluna, ou da Folha no seu painel, ou do Estadão na coluna A, B ou C, ou do Globo. Isso acontece até em outros segmentos, né? Se pegar o noticiário de política também, surgem de vez em quando ali algumas aspas, né? Quem é o cara? Mas é um político absolutamente inexpressivo, sem peso nenhum em Brasília. Aí salta uma frase feita, aquilo... vira aspas. Um assessor, um aspone, um lobista, um Zé Mané qualquer, aspas. Eu acho que a intenção, Mauro, é mostrar a incompetência e incapacidade dessa gente, sabe? Mas é aí que está. E esses caras, muitas vezes, eles não estão preocupados com o clube, eles querem a visibilidade. Por isso que eu digo, se eu fosse colunista de um jornal, eu evitaria dar espaço para essas pessoas. Porque os caras não significam nada. Nada, é um zero à esquerda. Só está ali de vice-presidente por conta de uma composição que permitiu ao Nobre chegar ao poder no Palmeiras. Ele teve que fazer alianças com algumas alas, ele, ao que tudo indica, né, é vinculado a Mustafa Contursi, e o Paulo Nobre, para conseguir o apoio necessário para chegar à presidência do Palmeiras, teve que fazer algumas concessões. Igualzinho acontece na política. Esses de hoje e aí tem algumas malas que vêm junto, né? Esses de hoje nem isso, quer dizer, acho que o vice-presidente ainda acho que, como disse o Mauro, eu acho até que é um caso mais difícil de você, vale a pena ouvi-lo, não, mas no fim o cara é vice-presidente. Por mais que esteja lá por um motivo ou outro que não faz sentido, ou que não palpite muito, que não opine muito, pelo menos tem um cargo que pode lhe habilitar a falar ou dar opinião sobre certas coisas de maneira oficial. Ainda que a gente saiba que na prática esse cara não tem o poder de interferência ali nas decisões. Agora, o problema é que tem muito cara, como os conselheiros, esses não mandam absolutamente nada, eles não têm importância nenhuma. Então, se o cara não tem cargo nenhum, se ele não tem o poder de mudar absolutamente nada no clube, a palavra dele não vale mais do que a palavra de qualquer torcedor que a gente encontre na porta do estádio. Quer dizer, o cara tem que ter, no mínimo, algum cargo que lhe credencie a falar em nome do clube, senão realmente não faz sentido. Você citou aí o árbitro do jogo Grêmio e Santos, quando aconteceu lá o episódio da menina com o goleiro Aranha. Está aqui na Folha também que o advogado dela registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre contra o grupo chamado Apoiamos Patrícia Moreira contra a hipocrisia do politicamente correto. Está no Facebook. Isso, é um grupo racista. O advogado Alexandre Rossato pediu que a página seja excluída em até 24 horas por usar de forma indevida o nome e a imagem de sua cliente, que é a Patrícia. Ele tem toda a razão, né, João? Pois claro. Porque ela virou ali o ícone de um grupo racista. Um grupo racista que está se aproveitando disso. Nossas alegações são o uso irregular da imagem dela e também o crime de injúria. O grupo traz foto da torcedora, quer dizer, botou no Facebook uma foto dela e faz críticas à definição do racismo e até à vinda de imigrantes haitianos ao Brasil.
usa uma montagem mostrando jogadores de futebol como Neymar, Pelé, Tinga, Robinho, com mulheres loiras para criticar a hipocrisia do orgulho negro. Então, eu não sei, era o caso do Ministério Público aproveitar essa ação, esse boletim de ocorrência e tomar uma atitude, né? Imagino eu. Os crimes via internet têm sido muito policiados, muito acompanhados, e alguns pedófilos têm sido presos e tal. Muito bem, outro jogo aqui, hein? Falamos já do Palmeiras e Vitória. Botafogo e Goiás no Maracanã. 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos tem o Botafogo. O Botafogo teve no seu último jogo em casa uma partida dramática contra o Bahia, né? Perdeu com 2 jogadores expulsos, a polêmica do Emerson Sheik, o Ramírez também, né? Tomou cartão vermelho naquela oportunidade. No final de semana as coisas não foram tão bem, porque o time estava vencendo em Criciúma, acabou cedendo um empate, também com pênaltis esquisitíssimos, né? Marcados na noite de sábado no interior de Santa Catarina, e o Botafogo precisa vencer, né? Pega um Goiás, aí tem que entender o seguinte também, o Botafogo. O Goiás, que fez 6 no Palmeiras, não é um rolo compressor. Não. É uma equipe que tinha um ataque, inclusive, não muito eficiente até então. É uma equipe que tirou proveito da fragilidade de um adversário e sapecou 6-0. Era o segundo pior ataque. Né? Exatamente. Então, alto lá. Né? Não significa agora, o Goiás vem aí com seu ataque arrasador. Desde que o adversário não se comporte que nem a péssima defesa do Palmeiras, é possível que dê jogo. Né? O Botafogo precisa vencer de qualquer maneira. É um jogo interessante para o Goiás, que é fora de casa, não tenho dito aqui. Adversário desesperado, estádio vazio, né? Não tem pressão de torcida, campo bom para jogar, embora o gramado do Nil Maracanã não esteja uma maravilha, né? É melhor do que jogar ali do que em vários outros estádios, estádio novo e tudo mais. Então é um jogo extremamente arriscado para o Botafogo, precisa vencer de qualquer maneira. O Botafogo e o Palmeiras precisam vencer hoje de qualquer forma. Não dá para especular mais com empate, até pela questão até para mostrar uma capacidade de reação. Isso vai ficando mais difícil, e o Botafogo sempre convivendo com essa história aí de salários atrasados e tudo, com esses jogadores que ainda tem que superar outros problemas, né? Problemas de outra ordem, né? E o Santos, Jean, ganhou a última como visitante dia 29 de maio. 4 meses, né? Tá certo que teve a Copa no meio para amenizar um pouco essa... Última vitória foi como visitante, foi contra o Bahia, em Feira de Santana, 29 de maio. Aquele jogo da superlotação do estádio. Exatamente. E, curiosamente, a campanha do Atlético Mineiro, que recebe o Santos hoje, e do Santos no segundo turno é idêntica. 4 jogos disputados, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota para cada um, 6 gols marcados, 5 sofridos. Eu acho que tem tudo para ser um jogo muito legal. Primeiro pelo momento do Atlético, enfim, a vitória sobre o Cruzeiro é evidente que muda bastante o ânimo e a empolgação do torcedor até em relação a essa vaga para a próxima Libertadores. Acredito que a gente vai ter uma boa presença de público, isso já vai dar um ambiente legal para o jogo. Mas o fato é que, além do bom momento do Atlético e da vitória sobre o Cruzeiro, o Santos também vem fazendo bons jogos fora de casa. Acho que até é meio cruel a gente olhar essa estatística e falar, o Santos não costuma ir bem. Não costuma porque não ganha há 4 meses fora de casa. Mas a gente vai pegar nessa série de jogos aí... Ganhou do Grêmio na Copa do Brasil, né? Ganhou do Grêmio na Copa do Brasil, é um bom exemplo, e esse não faz 4 meses, foi mais recente. Mas mesmo nos jogos que fez fora, contra o Cruzeiro, empatou com o Inter tomou fora. De 3, foi bem. Contra o Inter jogou muito bem, criou várias oportunidades, poderia ter vencido. Acho que contra o Botafogo também, né, João? Não sei, recentemente. Enfim, é um time do Santos que costuma criar chances. Não é um time que se fecha jogando fora de casa, é um time que consegue explorar o contra-ataque, é um time que tem velocidade para contra-atacar, tem alguns jovens jogadores que costumam levar perigo, enfim, tem o Robinho que é importante. Então acho que tem tudo para ser um jogo legal e um jogo possivelmente aberto. E é um jogo que, como a gente falou, o Santos, se não ganha, realmente se distancia e tem muito candidato a vaga no G4 à frente dele. Porque o Atlético é um candidato, o Grêmio, Inter, Fluminense, Corinthians, São Paulo, todos esses, sem contar o Cruzeiro, são candidatos. Se o Santos perde hoje, ele fica com 33 pontos, o mais próximo vai ser o Fluminense com 37, né?
e o Atlético iria para 40. Aí acho que o Santos pode esquecer essa vaga na Libertadores. Olha, preciso fazer um intervalo, mas a história do pai do Neymar, convocado a depor, é a seguinte. A polêmica transferência do Neymar para o Barcelona ainda vai render dor de cabeça ao clube e ao pai do atacante. A Justiça Espanhola convocou o seu Neymar a prestar esclarecimentos na próxima quarta-feira. Ele terá de depor em Madrid, numa audiência nacional. O juiz do caso, Pablo Ruz, é um dos magistrados mais conhecidos do país. A Justiça investiga a possibilidade de simulação de contratos a fim de encobrir pagamentos de salários e comissões a Neymar, além do repasse do dinheiro ao Santos, como suspeita o fisco espanhol. Candidato à presidência do Peixe, Orlando Rolo volta hoje de Barcelona, onde se encontrou com Marc Duch, sócio do Barça e presidente de um grupo oposicionista do clube catalão, o Manifest Blaugrana. Na viagem, o Orlando Rolo teve acesso a 10 dos contratos firmados entre Santos, Neymar e Barcelona. Descobri que o negócio movimentou 263 milhões de reais, mas o Santos só teve direito a 76. E uma parte disso ainda foi para a DIS. Os documentos impostos de Marc Duch indicam que Neymar e o pai ganharam 122 milhões pela saída do Santos, além de comissões a serem pagas até 2019, no total de 65 milhões de reais. Por meio da assessoria de Neymar, o pai do craque não confirmou a intimação, mas prometeu ir ao tribunal se convocado. Vamos para o intervalo, já voltamos. Decolar é decidir, é escolher. Decolar é aproveitar estas ofertas. Decole com a Avianca para o Rio de Janeiro a partir de R$ 95. Decole para Buenos Aires a partir de entrada mais 9 vezes de R$ 51. Hotel 4 estrelas em Cancún a partir de R$ 76. Decolar é decolar. Bem-vindo ao seu mundo. Decolar.com. Você pode. Decolar.com. Prepare-se para correr a maratona de revezamento Ayrton Senna Racing Day 2014 e ajudar a causa da educação. Uma homenagem aos 20 anos do legado do tricampeão e rei da chuva. 16 de novembro, no Autódromo de Interlagos. A pista será sua e a vitória será de milhares de crianças e de jovens brasileiros. Depois em Santos, na areia da praia, a gente fica louco, neurótico, fica tudo. Todos os velho, louco, neurótico aqui em São Paulo, porque tá sempre com sapato, meia, chulé, porque falta respiração, então isso aí é demais, mas a gente entende que o Brasil não é São Paulo, né? Que a loucura da gente às vezes não bate com a loucura sua. Essa caravana, todo mundo que participa tem essa sensação assim de, pô, isso aqui é demais, é uma descoberta realmente, e eu continuo torcendo para que a caravana amplie os seus tentáculos educacionais, sociais, esportivos. Edição inédita neste sábado, 9 da noite na ESPN+, 2h30 da manhã, de sábado para domingo na ESPN Brasil. E olha aqui, acaba de chegar uma reportagem da série Dossiê Vôlei, do nosso companheiro Lúcio de Castro, feita especialmente para o espn.com.br. Olha lá. Dupla de negócio ilícito tomou conta de compras da Confederação Brasileira de Vôlei. Amigos e parceiros no mercado financeiro, onde foram processados na Comissão de Valores Mobiliários, Ari Graça Filho e Francisberto de Lima Pereira também formaram uma das duplas mais afinadas do vôlei brasileiro. Ari Graça levou o parceiro para a CBV, onde Francisberto ficou responsável pela Comissão Especial de Licitação. Além disso, Francisberto abriu uma empresa em 2012 que rapidamente passou a prestar consultoria para a Confederação Brasileira, à época presidida pelo amigo Ari Graça. Detalhe é que a Confederação, ao assinar convênios com o Ministério do Esporte, se comprometeu a não utilizar recursos com empresas que pertençam e ou
tenham participação societária de parentes de dirigentes ou funcionários da entidade proponente. Amigo do então presidente Ari Graça, Francisberto de Lima Pereira foi responsável, junto ao Ministério do Esporte, pelo envio e cadastramento de diversas propostas de convênio, principalmente relativas ao vôlei de praia. Modalidade que, em função desses convênios, acabou tendo um imenso impulso de capital a partir de 2011. Para justificar o volume de dinheiro, montou-se um esquema de seleção permanente de vôlei de praia em Saquarema, muito contestado pelos atletas da modalidade. O esquema foi extinto este ano, após a publicação das matérias iniciais do dossiê vôlei. Lúcio de Castro entrou em contato com todas as partes envolvidas na reportagem, mas ninguém respondeu às ligações. Nem pro forma, né? Quer dizer, simplesmente não responderam. Ou né? seja, dossiê vôlei no nosso site, mais um capítulo aqui desta matéria especial do Lúcio, para a gente entender o que acontece nos bastidores desse país, dentro e fora do esporte. Vejamos se teremos em algum tempo o Bom Senso Voleibol Clube, né? Com atletas, técnicos, nomes importantes dessa modalidade, que é a segunda do país já há algumas décadas, se manifestando com relação a isso tudo. Ou até quando todos esses medalhões, salvo exceções, continuarão quietos, calados, coniventes, com tantas matérias apontando esse tipo de coisa feitas pelo Lúcio nos últimos meses, né? Até quando isso vai continuar? E todo mundo quietinho, né? O vôlei é lindo, maravilhoso, vai para a final, perdeu, mas foi a final, né? E repetindo aqui, que eu falei outro dia, os atletas do futebol, na média, não têm o preparo, o nível intelectual dos atletas de vôlei. Geralmente esses rapazes que chegam até o auge, jogando voleibol, são caras de outro, a maioria deles, né? De uma outra origem social, boas escolas. Futebol tem muita gente que vem muito lá de baixo mesmo. Você vê o caso do próprio Malcolm, que falamos aqui essa semana. A matéria, Malcolm sai da escola para jogar bola no Corinthians, está agora virando profissional aos 17 anos. O garoto morava na favela. Então, assim, é uma realidade diferente, me parece. Você percebe, isso não é de hoje. E esses personagens todos estão calados. Todos calados, você não ouve ninguém se manifestar, sem um silêncio, sabe, assim, estranho. Né? Com tanta coisa para botar a boca no trombone, né? Para limpar a própria modalidade que eles defendem, eu imagino que devem amar também, vivem disso. É estranho. Preciso fazer mais um intervalo. É verdade, o Santos perdeu do Inter, né, no Beira-Rio. Eu estava pensando no 0x0 com o Grêmio, né? Mas não tira o fato de que jogou bem. Jogou, mostrou alguma coisa, né? Contra o Grêmio foi um horror o 0x0. E o Sandro Pérez estava ironizando o gramado do Maracanã, padrão FIFA, dizendo que o do Beira-Rio tá legal comparado com o do Maraca, e eu achei que ele estava criticando os dois aqui. O Emílio Davi manda um abraço para o Mauro César, um dos melhores comentaristas. Sou fã de vocês, seus canalhas. E Luiz Thunderbird também manda um abraço para mim, para Jean Oddi, em especial para Mauro César, que hoje está afiado tal qual a espada de Uma Thurman em Kill Bill. Admiro. Ele que é um tarantinista, né? Como é que é? Juramentado. Juramentado, ou então militante de carteira assinada. Diria o Dorico Paraguaçu. Escarrado. Muito bom, né? Muito bom. Militante juramentado, lavado, escarrado. Dorico Paraguaçu. Nezinho do Jegue. Nezinho do Jegue. Vamos pro intervalo, já voltamos. Olha a jogada do William Barbio. Passou por um, evitou o segundo, passou pelo terceiro, entrou na área, chegou o quarto, cruzou. Quase que o Bahia perde esse gol, hein? Mas o Railan, olha aí o William Barbio, ele foi lá encarar a torcida depois que a torcida deu uma vaia nele a hora que ele entrou no segundo tempo. Ele tem entrado, né, durante os jogos, e ó, graças a ele entrou, tomou uma vaia e acabou fazendo esse gol aí.
E aí você vê os 3 gols da Chapecoense no Atlético Paranaense. O Gabriel Evangelista até escreveu pra gente dizendo que estava na Fonte Nova e que a torcida vaiou a entrada do Barbie porque queria a entrada do Maxi no jogo. Mas o fato é que o Barbie entrou, fez a jogada mudou o jogo, fez a jogada do gol e depois ainda, por muito pouco, não faz um belo gol ali já no final da partida. Ele foi lá, encarou a torcida, bateu no braço e tal, desafiou os seus vaiadores. E aí, Bruno Silva, Camilo e Leandro, fazendo a festa da torcida de Chapecó. Olha, ganhar 3-0 do Atlético Paranaense mesmo em casa não é para qualquer um. O Jorge Torres, Aspone, que é da época do Odorico Paraguaraçu, quer dizer, assessor de porcaria nenhuma, ou quase isso. Bruno Lopes, João Imploro, se o Ayrton do Botafogo levou 2 jogos de punição, quanto o Valdívia levará? Por aí. Não fato ter pisado lá no... que mais? Diz que é Amambai e não Amambaí, como eu estava dizendo aqui, a cidadezinha do Mato Grosso do Sul, onde a caravana do esporte esteve. Douglas, titular no Barcelona, jogou, depois foi substituído pelo Adriano, né? Lembra o Paulo Lichtkemper. Não empolgou. E a minha querida Silvana Castro, diz que hoje o rádio está fazendo 118 anos. Viva o rádio! Boa, Silvana! Vamos embora, gente. Tchau pra vocês. Mauro, Jean, Fã de Esporte. Amanhã tem mais. Fica errado é que a coisa fica feia. Cuidado da sua mãe. Mesmo sendo uma santa pé na boca do povão. Pode ter até bolacha, até empurrão. Só depois de uma ducha fria que se